A gente escolheu fazer essa mesa sobre medicina de estilo de vida porque a gente vê que quando as pessoas ouvem esse nome, às vezes soa até mal, né? De tanta má prática que a gente vê em torno da medicina de estilo de vida. Então, não, gurias, nem tudo que vocês veem na internet é o que, de fato, se compartilha na medicina de estilo de vida. Então, a gente escolheu pessoas sérias, éticas, estudiosas, para compartilhar um pouco do conhecimento aqui com vocês sobre o que de fato é a medicina de estilo de vida. São dicas práticas, coisas que vocês podem aplicar no consultório, porque uma das maiores queixas e dores que a gente tem é de, eventualmente, ir a congressos onde a gente assistiu uma aula legal, gostou, mas como é que eu aplico isso? Né? De que forma que eu passo esse conhecimento para o meu paciente? Então, uma das coisas que a gente quer dentro da plataforma HV para médicas é descomplicar isso. Tá? Então, eu vou começar chamando a nutricionista, nossa super parceira, Anne Dalla Costa. A Anne é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e funcional, mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela URGS. Seja bem-vinda. Vem acompanhar a gente. E gostaria de chamar a Fernanda Marquesan, educadora física. Então, ela é graduada em Educação Física, professora aqui da PUC também, ministra disciplina como Educação Postural, Biodinâmica, Atividade Física, Saúde e Envelhecimento. Fê, seja bem-vinda. E para quem está no presencial, o cafezinho ainda está aqui, vocês podem vir, pegar a comidinha, está liberado, tá? Quem chegou e não tomou café, fica à vontade. Está uma delícia. Quer começar? Podemos começar, vamos lá. Vocês sabem que no início da plataforma, eu e a Luciana, de vez em quando, a gente discute, tá, pessoal? Amistosamente, mas eu dizia para ela, não coloca o título Medicina de Estilo de Vida em nada, porque isso me remete à picaretagem, vai pegar mal. E aí ela me deu um puxão de orelha, ela falou, mas é isso que tu falou que a gente ia combater? Nós vamos falar sobre medicina de estilo de vida baseada em evidência científica. Eu disse, tá, só explica, né? Por isso que eu fiz essa introdução. Tá? Vamos começar. Anne, primeira para ti, tá? Quais são as evidências mais robustas hoje sobre padrões alimentares associados à prevenção de doença crônica? Se você só tivesse uma opção, porque a gente sempre diz, né, individualizar, mas só tem uma opção, qual seria? Oi, gente, bom dia, tudo bem? É um grande prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. É uma plataforma muito especial. Eu tenho uma plataforma parecida para a Nutris desde 2019. Então, quando eu vi essa plataforma nascer, eu fiquei muito feliz, porque eu entendo quanto isso entrega mesmo, né? Essa parte de trazer um conhecimento real é diferente do que só um congresso mesmo, né? Então, que legal, parabéns pelo 1 ano. Eu trouxe uma colinha, inclusive, eu não sei se mais alguém fez isso, né? Eu vi ali, talvez não. Então, se vocês quiserem passar já o meu primeiro slide, Quer me dar o passador? respondendo, então, ao que a gente tem de mais evidência, né, quando a gente fala de prevenção de doenças crônicas e uma saúde, né, adequada, num geral, né, uma qualidade de vida para os nossos pacientes, a gente tem 3 principais dietas que são estudadas, né? A gente tem a dieta mediterrânea, lá em cima, então, a dieta mediterrânea, a dieta DASH e a plant-based. São as 3 mais estudadas e mais validadas cientificamente quando a gente fala de um plano alimentar saudável para o paciente, tá? Quando a gente fala das 3, as 3 têm em comum ter uma alta densidade geral de nutrientes, né, e micronutrientes, e uma baixa densidade calórica. Esse é um ponto importante da gente debater sempre, né? As 3 trazem uma ideia também de ter menos alimentos ultraprocessados, né? E quando a gente fala de ultraprocessados, a gente entende que quanto menos ultraprocessado, menos vem outras coisas junto, né? Possivelmente uma adição de açúcar exagerada, possivelmente uma adição de aditivos não tão interessantes. Então, acaba tornando essas 3 interessantes por isso. Elas trazem um perfil anti-inflamatório, que é algo também bem polêmico, muito mal falado, mal visto, assim como a medicina do estilo de vida, mas a gente tem uma ponderação e um ponto certo para falar do que é realmente algo anti-inflamatório, né? Como, por exemplo, a presença de antioxidantes, né, de ácidos graxos que são insaturados, esses fazem parte de um perfil anti-inflamatório para uma dieta. E também as 3 trazem outro ponto em comum, que é a melhora da saúde intestinal, que é algo muito debatido já há muitos anos e muito bem consolidado, que faz parte realmente de uma saúde adequada, a gente ter uma saúde adequada intestinal. Então, as 3 falam sobre a mesma coisa, mas pode passar mais um?
Eu trouxe uma colinha aqui, com certeza a letra vai ficar pequena, mas caso vocês queiram em algum momento, né, ou dar um zoom, ou então a gente compartilha com vocês a diferença, né, de cada uma delas. Mas, basicamente, a Mediterrânea trazendo a questão das gorduras como um ponto mais alto, a DASH trazendo um ponto de micronutrientes como uma base importante, ou seja, uma alta concentração de potássio, magnésio, cálcio e uma menor concentração de sódio, porque essa é uma dieta muito falada para a questão de hipertensão, né? A Mediterrânea tem um ponto interessante que é para a saúde, qualidade de vida no geral, muito embasamento, mas ela traz muito uma parte de longevidade e função cognitiva que as outras duas nem sempre trazem de forma tão forte. Então, se é para escolher uma, não vou dizer depende, que essa é uma frase também normal na nutrição, eu diria que a Mediterrânea é a mais estudada e mais possível de a gente colocar em prática. E a plant-based é aquela dieta que a gente consegue contemplar tanto os planos vegetarianos quanto veganos, né? Mas não necessariamente só eles, a gente pode ter uma dieta plant-based, baseada em plantas, né? Mas com um pouco de introdução de alimentos de origem animal, tá? Ela não é estritamente vegana. E pode passar mais um para finalizar essa minha parte, que isso para mim é o mais básico, talvez tenha dado uma desconfiguradinha aqui, mas para falar para vocês que isso é algo muito básico, isso pode ser a nossa Mediterrânea do dia a dia, né? Onde a gente tenta utilizar metade do prato com bastante salada, legume à vontade, então 50% do prato sendo composto por isso, 25% do prato sendo composto de carboidratos de uma forma geral e 25% de alimentos-fonte de proteína, que pode ser ou animal ou vegetal, né, dependendo do teu plano alimentar, do teu estilo de alimentação. Então, isso é algo muito simples, a gente conseguir colocar em prática, né, mas a dieta mediterrânea é a mais estudada, mais validada e é a que eu mais concordo. Foi maravilhosa, porque era essa resposta que eu queria, né? Eu não falei para ela que eu queria essa resposta, tá? Mas eu queria. Parabéns pela resposta maravilhosa. Um bom sinal, né? Se as duas estão aliadas, é um bom sinal para nós. Fê, primeira pergunta para ti. Se tu tivesse que convencer um paciente a praticar exercício físico, quais seriam os teus 3 principais argumentos? Importante isso, gente, porque vocês precisam de argumentos para convencer, às vezes, os pacientes a fazerem as coisas. Escutem os dela. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns por esse 1 ano. Acho que é um projeto lindo, né? E um prazer estar aqui falando sobre esse tema que, para mim, é uma paixão. Bom, é muito fácil, né, falar de atividade física para quem já é praticante, né, ou gosta de atividade física. O difícil é convencer alguém, né, que não gosta de atividade física, né, de iniciar essa prática. Então, como convencer essas pessoas? Eu usaria o primeiro argumento, né, trazendo a questão do envelhecimento, né? As pessoas envelhecem, né, têm perdas importantes com o envelhecimento, e todo mundo, acho que quer envelhecer, né, com uma independência funcional, né, conseguindo fazer as suas coisas, né, de forma independente. Então, se tu quer envelhecer bem, independente, tu tem que praticar atividade física. É isso que vai garantir que tu dê conta das atividades instrumentais de vida diária, né, com equilíbrio, com força, com agilidade, né, com flexibilidade. Então, eu acho que é um forte argumento, né? O outro argumento estaria relacionado mais às doenças crônico-degenerativas, que também são comuns dentro desse processo. Então, à medida que a gente envelhece, né, mais, digamos assim, essas doenças vão fazer parte, né, muitas vezes, da nossa rotina. E todas elas, né, passam, né, tanto pela prevenção quanto pelo tratamento com atividade física, né? Elas vão estar ali presentes e vão contribuir, né, para as doenças cardiovasculares, a diabetes tipo 2, as dislipidemias, os problemas musculoesqueléticos. Então, todas essas doenças elas vão se beneficiar com a prática da atividade física. Então, para que eu vou esperar eu ficar doente? Eu já começo a praticar de uma forma preventiva. E o terceiro argumento seria quase que um bônus, né? Porque a atividade física, eu brinco sempre que é um remédio, né, que, entre aspas, que não tem, né, efeitos colaterais. Todo remédio que a gente usa para algum tratamento tem algum efeito colateral. A atividade física não tem. E, se a gente for pensar no efeito colateral da atividade física, é um bônus, né, que é justamente a sensação de bem-estar. Todo mundo que pratica atividade física dificilmente abandona, né, a atividade física. Às vezes, parte momentos que, em função da rotina, diminui, mas está sempre com aquele plano na agenda. Eu preciso voltar a praticar exercício. Por quê? Porque sente, né, o bem-estar provocado
pela atividade física. Então, toda a liberação de neurotransmissores que faz isso, né, que deixa a gente, né, com essa beta-endorfinado, né, e aí com essa sensação de bem-estar. Então, eu diria, né, que é muito mais, claro que são argumentos, né, teóricos, e que, muitas vezes, a pessoa pode até se convencer, mas ela só vai, né, se engajar quando ela começar a sentir no próprio corpo os benefícios da atividade física, né? Então, isso que é importante, eu acho, a gente começar formando um estilo de vida saudável e ativo, né, desde as idades mais precoces. Então, acho que quem atende, principalmente jovens, né, eu acho que tem que estimular muito, né, essa prática para a pessoa também identificar, de acordo com a sua personalidade, qual vai ser a atividade física que está mais adequada para ela, não só em termos de necessidades físicas, mas também, né, de aspectos emocionais, né? Muitas vezes, cada uma de vocês deve ter a sua atividade física de preferência e que tem a ver com a sua personalidade, com o seu temperamento. Então, esse seria o meu tripé, né? Saúde, né, bem-estar e independência funcional. Seriam os 3 argumentos que eu utilizaria. E aí vocês já podem usar com os pacientes a frase de alguns dos crachás, né? Quem não se coloca na própria agenda, Luciana Pérez. Vive a agenda dos outros. Minha dupla, tá? Então, colocar o exercício na lista. Lu, estudiosa do sono, tá? Explica um pouquinho sobre a necessidade do sono, como é que tu explica para os teus pacientes tempo e qualidade. Tá, vamos passar o primeiro slide meu sobre o sono, que mostra a quantidade de sono necessária. Isso, esse aí. Não está aparecendo aqui? Não. Então, a quantidade de sono, ela depende da faixa etária, tá, gente? Mas, como a gente está aqui falando prioritariamente de adultos, né? Então, 18 até 65 anos, a gente tem essa margem de 7 a 9 horas. Primeira pergunta que tu tem que fazer para o teu paciente quanto ao número de horas de sono, para saber se ele precisa de 7 ou de 9, é como tu te sente quando acorda. Se tu te sente revitalizado depois de 7 horas, bom, talvez 7 horas seja o suficiente para ti. Para outras pessoas, 7 horas não vai ser suficiente. Essa é uma das perguntas. A segunda pergunta é, como fica o teu estado de alerta ao longo do dia depois das X horas que tu dorme? Se eu dormir 7 horas, sentei de tarde depois do almoço para olhar ali um jornalzinho, não peguei no sono, né? Então, por que eu trouxe esse exemplo? É uma atividade monótona, né? Que normalmente dá sono. Bom, então, talvez essas 7 horas sejam suficientes para mim. Então, essas perguntas vocês têm que indagar, porque 7 a 9 é uma margem considerável, tá? Só que as horas de sono, elas não dizem tudo. A gente precisa avaliar a qualidade de sono. E, para a gente avaliar a qualidade de sono, a gente tem que olhar um pouco, entender sobre sobre o ciclo do sono, tá? Vocês sabem que a gente tem o sono não REM e REM, tá? O não REM, a gente tem 3 fases. N1, que é a fase superficial, N2 é intermediária, N3 profunda e o sono REM também profundo, tá? A gente faz 4 a 6 ciclos de sono, tá? De 90 minutos por noite. Então, para eu avaliar a qualidade de sono desse paciente, eu tenho que saber porcentagem, duração, fases do sono e despertares. A questão dos despertares nem sempre é fácil de avaliar, porque às vezes, ok, tu acordou e ficou acordado, percebeu, fui no banheiro, fiz xixi, lembro que acordei. Mas para algumas pessoas, como, por exemplo, nossos pacientes com obesidade que têm apneia do sono, muitas vezes os despertares são muito breves e o paciente não se recorda desses despertares. Mas eles atrapalham a qualidade do sono. Volta um pouquinho, Nádia, no outro slide ali da curva. Então, assim, essa curva, tá, que a gente tem, que é uma curva em U, que fala sobre mortalidade, infarto, AVC... Tá? Ela vem nos mostrando que, bom, existe sim um número de horas e qualidade de sono que é importante, tá? Porque sono para mais ou para menos traz consequências. Para menos, todos vocês entendem por quê, mas para mais é um pouco controverso. Talvez pessoas que durmam mais são pessoas que estão ou mais cronicamente doentes ou pessoas que têm patologias como, por exemplo, de novo, a apneia do sono.
Tu pensa numa pessoa com apneia que tem o sono todo fragmentado. Ele vai acordar depois de 7 horas de sono? Talvez esse cara vai dormir 9, 10 horas. Tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Horas são importantes, qualidade é importante. E a Nádia me perguntou também era consequências ou era importância? Importância, qualidade, né? Importância. Bom, fora falar dessa importância aqui em relação ao sistema cardiovascular, vocês têm que entender que sono regula toda a parte da atividade metabólica. Então, por isso que também pacientes que têm privação de sono são pacientes que têm mais tendência a ganhar peso, tá? Porque a gente vai aumentar hormônios que dão fome, reduzir hormônios que dão saciedade, aumentar a predileção do paladar por alimentos mais palatáveis. A gente tem toda a questão de regulação também de sistema imune. A gente tem evidências mostrando que pacientes que dormem menos, eles respondem menos à vacina, quando é feito, eles têm mais infecções de via aérea respiratória, entre outras. Então, na verdade, o sono, se vocês olharem essa questão toda evolucionária, né, faz tanto tempo que a gente existe e a evolução não nos tirou o sono. E o sono ele é comum a todos os seres vivos que têm pelo menos algum tipo de sistema nervoso central. Então, quer dizer que realmente é muito importante. Então, fora toda essa questão de regulação de todos os meus sistemas, né, eu tenho a questão de revitalização, a questão de fixação e formação de memórias. Né? Eu brinco com meus pacientes que o sono é um pedágio que a gente paga para aprender. Então, eu vejo assim, muita gente querendo desempenhar em alta performance, não só na questão de exercício, mas desempenhar em alta performance cognitiva mesmo, e virando noite para estudar. Isso é uma das coisas mais erradas que tem. Uma vez, perguntaram para o Gustavo Borges quantas horas ele trabalhava por dia. E ele falou que ele trabalhava 16 horas. E olharam para ele e falaram assim, então, que horas que tu dorme? Que horas que tu come? E ele falou assim, não. As minhas 8 horas de sono estão embutidas nas minhas horas de treino. Então, o que a gente aprende com pessoas de alta performance é que elas não negligenciam o sono. Falando um pouquinho também da parte hormonal, não esqueçam que o pico do GH, que é o hormônio do crescimento, acontece também durante o sono. Então, para quem quer ter crescimento muscular, regeneração muscular, os atletas, né, que a gente vê, todo mundo agora quer ser atleta. Então, também dormindo mal, né? Então, assim, eu diria para vocês que eu teria que ficar talvez até amanhã listando todos os benefícios do sono, mas entendam que realmente não é negociável. E é uma coisa que a gente não aprende a perguntar de rotina nas nossas anamneses, né? Eu não sei vocês, mas eu, antes de conviver com Luciana Pérez, não perguntava. Então, agora eu pergunto na anamnese sobre sono também. Sugiro que a gente comece a perguntar por todos esses benefícios que foram comentados. Anne, alimentação na SOP. Tu acha que a dieta low carb é superior a outros padrões alimentares saudáveis? O que a gente tem de evidência? Pode passar também, por favor, para o meu de SOP. Essa questão do sono, às vezes, a gente avalia como uma questão crônica, né? A pessoa que dorme cronicamente mal, mas tem estudos que dizem que de 1 a 2 noites mal dormidas, né? Ou com sono muito interrompido, com menos horas, assim como a Lu comentou, pode trazer uma ingesta superior a 400 a 700 calorias a mais, né, no outro dia. Então, assim, é muito fácil a gente ter um descontrole alimentar dentro de uma rotina de sono mal dormida, assim, né? Então, às vezes, isso é crônico, a gente avalia isso cronicamente, mas muitas vezes é onde tem aquele ganho de peso daquele paciente que faz plantão eventualmente, né? Que eu atendo muitos médicos, né? Então, existe uma voracidade... nós, né? Todos nós. Existe uma voracidade realmente, né, diferente no outro dia. Às vezes a gente pensa que basta força de vontade, né? Mas não, às vezes é todo o teu metabolismo trabalhando contra ti mesmo, infelizmente, né? Bom, respondendo então a questão, né, da SOP low carb, eu acho que é muito fácil a gente pensar nessa questão direta, né? Pensou em SOP, entendendo, né, que de 50% a 70% das nossas pacientes elas apresentam uma resistência à insulina, né, independente do peso que elas tenham. Então, não só em pacientes obesas, a gente entende, ou com sobrepeso, a gente entende que tendo a SOP a gente já tem um perfil, né, de resistência à insulina, né, superior, enfim, a uma paciente que não tem SOP, de 50% a 70%. Então, e existe essa
questão, né? A insulina em excesso, então, né, que faz uma maior produção de andrógenos, e essas duas coisas juntas, maior insulina com maior produção de andrógeno, traz realmente essa questão, né, de interferência no desenvolvimento e maturação dos folículos, impedindo, né, a ovulação regular. Então, se parece muito que é algo muito direto, né? Quando a gente reduziria, então, o carboidrato na dieta da paciente, a gente conseguiria melhorar todo esse perfil dela. Só que, como nutricionista, eu sempre vou questionar. Vai existir adesão da gente colocar para todo e qualquer paciente uma dieta low carb? Que dieta low carb é essa? Será que é uma dieta que não está trazendo deficiência nutricional? Por coincidência ou não, hoje eu estava vendo um perfil, enfim, de um palestrante sobre, enfim, outras questões assim. Ele dividiu uma dieta que ele estava fazendo, comemorando que ele estava podendo voltar a comer melão. Possivelmente vocês saibam isso, mas melão é a fruta que tem a carga glicêmica, uma das que tem a carga glicêmica mais baixa. Então, ele estava vindo de uma cetogênica que não estava comendo nem melão, que é a fruta com uma carga baixíssima. Então, isso fica muito complicado. É muito fácil uma low carb mal orientada gerar realmente uma deficiência nutricional e um prejuízo social para aquele paciente também. É muito difícil a gente conseguir se manter realmente, socialmente falando, né? Indo em eventos, vindo aqui num coffee, por exemplo, e não comendo nada, ou comendo só opções realmente, às vezes, não tão interessantes. Aqui, por exemplo, na mesa, a gente pegaria talvez um embutido, fazendo uma dieta cetogênica ou low carb, não pegaria nunca bergamota, sabe? Então, é muito fácil levar um prejuízo nutricional tendo uma low carb mal orientada. Então, sim, o nosso grande objetivo com o paciente que tem SOP é o controle glicêmico e redução do peso se a paciente está com sobrepeso ou está com obesidade. Isso é fato. Mas esse é o objetivo. A gente não precisa traçar meta só com uma dieta específica, né? O controle glicêmico, no geral, é muito importante, mas a gente não precisa partir só para uma low carb. Aquele prato que eu mostrei anteriormente para vocês, onde tem 50% dele baseado em legumes, verduras, é um prato que traz realmente muita fibra, que segura todo o impacto glicêmico de qualquer carboidrato que tu coloca naquele 1/4 de prato. Né? Então, esse é um ponto realmente importante a gente trazer o equilíbrio para conseguir trazer a adesão. Porque a SOP é uma questão que a gente não trata em um mês e acabou. Né? Então, sendo algo crônico da paciente, a gente tem que entender o que ela vai ter mais adesão, né? O que a gente consegue facilitar para que ela consiga seguir de forma tranquila esse plano alimentar. Perfeito. Vamos continuar. Fê, como que tu ajusta a recomendação da atividade física para mulheres em diferentes fases da vida reprodutiva? Muda alguma coisa nessa recomendação ou é igual para todo mundo? Eu diria que todo treino é importante que seja individualizado, né? E a mulher, durante as suas fases da vida, ela vai passar por mudanças, né? Então, acho que isso deve ser pensado. Começar lá na adolescência, na formação de um hábito de vida ativa. Eu acho que é importante experimentar diferentes, né, tipos de exercícios físicos, esportes, para que realmente esse hábito se consolide. E quando a gente está falando dentro da fase adulta, né, do ciclo reprodutivo, vocês sabem melhor do que eu, né, que as mulheres têm diferentes sintomas, né, na fase pré-menstrual, e que isso, claro, que vai refletir no desempenho físico. Né? Então, também poder ajustar esse treino para essa fase, né, reduzindo um pouco a intensidade da atividade e deixando para aumentar justamente depois, né, no pós-menstrual. Tem a questão da gravidez, né, que também precisa ser ajustado, né, os exercícios, diminuir o impacto, pensar na questão de traumas abdominais, trabalhar bastante a região do assoalho pélvico, são coisas importantes, e também no puerpério, né, para poder fazer essa recuperação toda da musculatura abdominal, que é um fator importante de estabilização, né, do tronco. Então, a gente fala da musculatura do core, né, que envolve isso, recuperar o assoalho pélvico. E depois, né, na fase da menopausa também, né, que a mulher passa por várias mudanças, né, hormonais, que refletem no corpo. Então, acho que a questão importante aqui de manter a massa muscular vai ser fundamental. Então, e também, né, investir, né, na atividade aeróbica, também para controle de todas essas questões ligadas a metabolismo. Então, acho que é importante, né, individualizar, não só, né, na questão geral, mas na questão específica também relacionada a cada uma dessas fases. Maravilhosa. Lu, voltamos para o sono, tá? Como tu investiga a qualidade do sono nas tuas pacientes e quais as ferramentas tu considera mais úteis para que nós possamos usar na prática clínica? Então,
Pessoal, existem questionários, tá? Inclusive, um deles é validado, que é o questionário de Pittsburgh. Ele é validado para o Brasil. Se vocês quiserem, ali na plataforma eu posso disponibilizar. Então, vocês podem seguir um checklist, né, e ver a pontuação. Então, toda vez que a pontuação der acima de 5, a gente sabe que o sono está de qualidade ruim. Inclusive, já aproveito para mencionar que teve um estudo da USP e da Unifesp mostrando que o sono do brasileiro tem esse índice de Pittsburgh acima de 7, então mostra que a qualidade do sono do brasileiro não é boa. Tá? Então, a gente tem que esperar isso no consultório, tá? Que não seja. Mas, claro, vocês vão lançar mão de perguntas básicas que tem nesses questionários. Bom, nem preciso, às vezes, lançar mão de um questionário, porque, às vezes, vem a queixa do paciente, ele te conta e tu vê direitinho o que ele tem, né? Ou uma insônia inicial, ou uma insônia de manutenção, às vezes, uma pan-insônia. E aí, depende do que tu está suspeitando para tu escolher qual tipo de polissonografia que tu vai solicitar. Porque eu não sei quantos de vocês sabem que existem 4 tipos de polissonografia. Sabem? A maioria não, né? Tá. Existem 4 tipos de polissono, tá? A polissono tipo 1 é aqui, quando vocês colocarem no papelzinho, é aqui vai vir o resultado, tá? Que é aquela polissonografia bem completa, que o paciente dorme no laboratório e ele fica cheio de fios, né? Super desconfortável. Não sei se alguém já fez, eu já fiz, é horrível. Mas ela vê, né, atividade eletroencefalográfica, oculográfica, miográfica, os movimentos do corpo do paciente, a parte de saturação, respiração. Então, ela é muito completa, ela avalia 7 canais, tá? Mas nem sempre a gente precisaria usar essa. Vou explicar por quê. Depois da 1, a gente tem a 2. A 2 é igual a 1, só que é feita em casa sem a ajuda de um técnico, né? Porque a 1 também fica uma pessoa lá te monitorando. Quando eu fiz, por exemplo, a minha, várias vezes de noite eu arranquei o óculos nasal e ela ia lá e colocava de novo o óculos nasal em mim. Então, se tu faz em casa, tu não tem alguém que vai ali corrigir um potencial erro que possa acontecer durante a polissono. A tipo 3, ela é uma bem mais simples que tu faz em casa, ela só avalia daí 3 canais, tu fica só com uma faixa aqui torácica e a canulazinha, a saturação, tá? E a gente tem a polissono tipo 4, que eu trouxe para mostrar para vocês, que eu tenho no meu consultório, que ela é isso aqui, olha. Parece um oxímetro, tá? O paciente coloca no dedo, assim como eu estou usando, tá? A gente amarra uma fita e conecta num aplicativo, tá? Esse nome desse aparelho, se alguém quiser anotar, chama Biologix. E eu não sou patrocinada. Aí, o paciente conecta nesse aplicativo, o aplicativo ensina ali o paciente o que tem que fazer, lá pelas tantas o paciente liga, vai dormir. E ele acorda com o laudo pronto desse exame. Só que, como é um aparelhinho similar, né, a um oxímetro, para que tipo de distúrbio de sono que eu poderia usar esse aparelho? É para quando eu tenho um alto grau de suspeição de um distúrbio respiratório, como a apneia do sono. Eu tenho no meu consultório, por quê? Porque pacientes que me chegam com todos aqueles sintomas clássicos de apneia. Então, o paciente tem cansaço diurno, ele tem ronco, ele tem facilidade em dormir em atividade monótona, ele tem aquele checklist pronto, esse aí eu posso indicar que ele faça esse examezinho em casa. Tá? Então, facilita a vida do paciente, que vocês sabem, né? Quantas polissonografias vocês pediram que nunca apareceram? Para mim, eu diria que talvez 90%. Tá? Então, esse aparelho ele é legal para quem? Para quem trabalha com obesidade, que tenha pacientes que tenham sintomas de apneia clássicos, tá? E que tu não esteja suspeitando de um outro distúrbio de sono junto. Porque, por exemplo, se o meu paciente tiver apneia e síndrome das pernas inquietas, esse exame não vai laudar a síndrome das pernas inquietas. Aí eu preciso de uma polissono lá, tipo 1, que vai estar avaliando a parte muscular, tá? Então, lembrem disso. Esse aqui é só para quando a gente tem esse alto grau de suspeição de apneia, sem que eu suspeite de um outro distúrbio de sono concomitante. E deve aumentar a aderência, obviamente, por ser feito em casa, né? Com certeza, é bem mais fácil. Prosseguindo, Anne. Alimentação na menopausa, o que muda? Essa pergunta é boa, né, gurias? Os pacientes fazem muito.
Sim. O que vai mudar, principalmente, além de tentar manter toda a constância que a gente falou, dieta mediterrânea, né, aquele perfil, né, da proporção de prato que eu sempre trago, é um cuidado ainda maior com proteína e cálcio. Né? A partir dos 30 anos eu já começo a olhar para isso no consultório, mas é a partir mesmo desse período de menopausa que a gente tem que ter uma atenção ainda maior para esses dois fatores. Né? Então, proteína, enfim, que a gente começa a ter um aumento de gordura corporal, né, mais facilitado, o metabolismo está diferente, com mais proteína a gente consegue deixar aquela paciente mais saciada, com um macronutriente que não é o mais calórico de todos, então a gente consegue ter um manejo calórico do plano e de saciedade dela. E a função do cálcio, obviamente, muito bem conhecida com a questão, né, de osteopenia, osteoporose, né, toda essa questão de, tanto que a gente falou já há tantos anos da massa muscular, hoje em dia a gente está dando muito valor para a massa óssea. Eu acho que está sendo um grande boom de falar sobre cálcio, que eu não estava vendo nos últimos anos acontecendo. Então, eu acho isso muito positivo. Então, a gente vai cuidar ainda mais proteína, como a gente já cuidou ao longo da vida daquela paciente, e ainda mais cálcio. Aí, a Lu me deu um teminha de casa de pegar algo bem simples para passar de ideia de cálcio, né? Já é nessa? Lu, quer que eu passe? Tá. Vocês podem passar mais um, eu acho que deve estar por aqui. Só, gurias, porque assim, ó, quando eu faço recordatório alimentar, eu pergunto para a paciente assim, o que tu ingere de cálcio? Ela fala assim, queijo. Aí eu quase infarto, né? Aí eu pedi para a Anne, mostra as quantidades de cálcio e tal, o que mais ou menos a pessoa precisaria consumir, para quando vocês indagarem, vocês terem uma ideia assim, não, essa paciente está ok ou essa paciente precisa de mais, né? Exato, porque nessa fase de menopausa a gente tem uma demanda de 1.200 miligramas de cálcio na dieta. Não é tão pouco, não é só com uma fatia de queijo. Né, antes desse. Isso, é. A gente não tem uma demanda, infelizmente, que uma fatia de queijo vai ser suficiente, tá? Então, eu montei um cardápiozinho bem bobo, que eu acho bem básico, tá? Eu espero que todo mundo ache também, né? Que vocês estejam se alimentando mais ou menos assim. Onde no café da manhã a gente sugere um copo de leite comum, né? Ou seja, ou desnatado, ou semi-desnatado, enfim, mas leite de vaca mesmo comum, com a fatia de queijo, talvez bem consumida. E aqui a gente consegue fechar em torno de 420 miligramas de cálcio já, tá? No lanche da manhã, como sugestão, um copo de iogurte. Claro que não é só isso para a pessoa comer, né? Vocês entenderam? Isso aqui são os alimentos mais fonte de cálcio, tá? Vai o pãozinho, vai a fruta, né? Isso aqui é só a fonte de cálcio que eu coloquei. No almoço, em torno de um quarto de prato, que eu estou, né, falando para vocês, metade do prato com bastante salada, legume, então um quarto de prato sendo com couve refogada, ou seja, vegetais verdes escuros são ótimas fontes, normalmente, de cálcio. No lanche da tarde, eu coloquei um quarto de xícara de amêndoas, que as nuts, então, de novo, entram com perfil mediterrâneo também, são as mais ricas em cálcio, então, como sugestão. De novo, não só isso, o paciente ele vai ter fome de tarde, se a gente não colocar uma fonte proteica, a janta vai ser muito complexa para ele, então a gente tem que colocar um lanche que tenha proteína, mas lembrando também, né, poderia inverter com o lanche da manhã as amêndoas, né, então, enfim. E no jantar, uma xícara de brócolis cozido, como sugestão também, por ser verde escuro. E aqui, uma coisa um pouco mais polêmica que está embaixo, talvez vocês não estejam vendo, né? Que são 3 sardinhas. Porque a gente sabe, a gente já ouviu falar, né, possivelmente, que sardinha é um alimento fonte de cálcio. Só que, para ter o cálcio, a gente tem que comer a espinhazinha que vem junto. Sim. Não tem nada demais, na verdade. Claro, o gosto não se discute, eu jamais, né, vou criticar o paciente que me diz que ele não consegue comer, mas vem aquela espinhazinha e a gente, na hora de fazer um molho, um refogadinho, a gente quebra bem ela, a gente nem enxerga na maioria das vezes, né? Mas tem gente que é a primeira coisa que faz. A Alice está olhando com uma cara muito feia. Mas, normalmente, a primeira coisa que a gente faz ao abrir uma lata de sardinha é já tirar aquilo ali. Só que a gente está tirando boa parte do cálcio, que todo mundo diz que a sardinha é rica em cálcio e vai estar sem boa parte do cálcio dela ali. Então, a grande questão é manter a espinhazinha. Isso, gente, é só uma sugestão. São 3 filezinhos de sardinha, ou seja, 1,5 lata de sardinha, né, para a gente conseguir bater isso, tá? A sardinha é um peixe pequeno, então tem pouca contaminação com metais pesados, diferente do atum, então é interessante, é um peixe interessante. Às vezes a gente pensa, um enlatado, né, um ultraprocessado. Não, gente, é tudo ok consumir, tá? Muitas vezes o próprio processo de enlatar já faz o processo de conservação, muitas vezes não vai ter nada, nenhum aditivo, só o processo de enlatar já manteve realmente o alimento ali intacto, tá? Mas, para facilitar, quem não quer comer a sardinha com a espinhazinha, uma sugestão também é o gergelim, tá? Que é uma fonte vegetal muito rica. Mais fácil? Tá. Então, de 35 gramas dele,
fecha a mesma quantidade dos 350 miligramas. Então, ele tem quase assim 1.000 miligramas de cálcio para 100 gramas de gergelim. Então, ele é uma fonte bem importante, bem interessante. Muitos leites, inclusive vegetais, são enriquecidos com gergelim para dar esse aporte de forma natural. Então, aqui a gente fecha até um pouquinho mais de 1.200, tá? Pode passar só mais um, que aí eu trouxe também facilitadores do processo, né? A gente tem leites hoje enriquecidos. Esse leite, inclusive, tem mais proteína. Então, ele, em um copo, onde o outro fecha 200 e pouco de miligramas, né, de cálcio, esse está fechando 500 miligramas, já facilita. Uma opção de leite vegetal que surgiu no mercado com 400 miligramas, também é uma opção, então, para o paciente que não vai tolerar o leite ou não quer consumir o leite de vaca. E não é alimento, mas é um suplemento muito comum de ser usado, que é o whey protein. Algumas marcas de whey também têm um teor legal de cálcio, não são todas, a gente tem que observar isso. Nessa marca tem 300 miligramas, então a paciente que não quer comer sardinha ou que não gosta de outras coisas, enfim, a gente pode fazer uma batida, né, ou com leite comum ou com vegetal, mais um scoopzinho de whey, vai bater uma ótima recomendação de proteína para ela numa das refeições de lanche, café da manhã, e ainda a porção de cálcio também já quase ali, mais um iogurtinho muitas vezes já bate. Eu estou chocada com a espinha do peixe também, Alice. Quando ela falou, os pacientes não comem, eu, Jesus amado, uma vida inteira tirando espinha de peixe. Eu como. Mas e uma outra dica também, eu adorei, as tuas ficaram ótimas. Uma outra diquinha simples que eu acho que é fácil também, Anne, que é, às vezes, colocar uma colher de leite em pó dentro do leite líquido e misturar. Daí tu suplementa o leite líquido, tá? Então, isso é uma coisa que eu faço porque é fácil, prática também, né? Isso. Lá no podcast perfeito. Eu digo que eu sou o povo, aqui eu sou o povo também, tá, gente? Comer a espinha da sardinha, eu tô chocada ainda. Segue. Fê, papel do exercício na SOP. Quais os benefícios que podem ser atingidos? Bom, a Anne comentou bastante, né, sobre a questão do índice glicêmico, né, do controle. Então, isso é uma coisa importante e o exercício físico vai ser fundamental nessa questão metabólica, nesse controle glicêmico. Além disso, a gente pode dizer, né, que na síndrome dos ovários policísticos também tem uma questão emocional relacionada a isso, né? Muitos quadros assim de ansiedade. Então, acho que isso também, né, contribui bastante, né? O exercício físico vai ser também fundamental para isso, né? Então, todas as questões metabólicas, o controle glicêmico, a questão emocional. Então, ele vai ter um papel, uma terapêutica, né, bem importante, né, para complementar todo o tratamento médico. Teve um estudo até do pessoal da USP que mostrou, ele pegou, eu acho que era com adolescentes, tá? Eu posso depois passar para vocês exatamente os dados, mas era assim, 3 vezes na semana, 40 minutos de caminhada equivaleria a um comprimido de glifage, de metformina, né? Então, assim, o exercício, às vezes, vai fazer um papel nessa regulação da resistência à insulina que vai equivaler a um medicamento. Tá? Então, realmente, o paciente que adere tem bastante redução dessa questão de resistência à insulina. Tá? Eu vou pular a Luciana Pérez, porque, como ela vai estar nas 2 mesas, a gente fala um pouquinho mais sobre sono depois, para as gurias poderem responder as outras perguntas. Tá? Anne, quais alimentos são, de fato, inflamatórios para o nosso organismo? Está na moda, hein? Tudo é inflamatório, leite é inflamatório. Jesus amado. Bom, isso não existe muito, assim, né? A gente não consegue realmente afirmar que um alimento especificamente, tanto é que eu trouxe o leite, acho que também para a gente falar numa mesa de medicina e estilo de vida, falar do leite pode ser uma opção, sim, sem dúvida nenhuma. O que a gente vai falar mais que é inflamatório, realmente, é um açúcar adicionado ali, um excesso de açúcar na alimentação, mas, de novo, dentro do excesso. O excesso de gordura saturada também, a gente sabe que, numa quantidade específica, a gordura saturada está tudo bem, ela não precisa ser demonizada, mas o excesso dela, e junto também, né, todo o perfil de gordura ruim, como, por exemplo, óleos que têm um perfil muito maior de ômega 9, que desequilibra a questão do ômega 3, que a gente tanto busca, né? Então, gorduras com muito ômega 9. Um dos exemplos é o amendoim, por exemplo. A gente ficar consumindo amplamente amendoim nas pastas que é tão, né, na moda, a gente não deveria ter um perfil assim de consumo tão elevado desse tipo de alimento, tá? De novo, sem demonizar nada, né, mas lembrando, né, que o excesso desequilibra, né, o ômega 3. E aí as gorduras, né, no geral, como eu comentei, né, por exemplo, fritura também é algo que altera muito o perfil de gordura, né, de qualquer óleo que tu vai fazer ali. Então, fritura no dia a dia é algo que tem um perfil inflamatório, né? Então, excesso de gordura.
o excesso de açúcar que eu tinha comentado anteriormente. E, claro, né, a gente sempre vai lembrar dos ultraprocessados no geral pela adição de elementos ali, né, de conservação, de aditivos para cor, para sabor, que muitas vezes são naturais, tá? É um ponto também para a gente não, de novo, também colocar como uma grande bandeira que todo industrializado é ruim. Muitos aditivos, eles são naturais, mas muitos não são também, e eles podem trazer um perfil mais inflamatório para uma dieta. Mas, de novo, é um perfil, né, gente? É um consumo frequente, diário, crônico desse tipo de alimento, né? Não existe um alimento unicamente. E, claro, quando a gente tem uma predisposição realmente a não tolerar aquele alimento. Então, o leite ele vai ser inflamatório para aquela pessoa que não tolera o leite. Tem todo um processo realmente, né, de envolver um processo alergênico mesmo quando a gente não tolera, né? Então, a gente vai produzir realmente muitos, né, fatores ali de proteção contra aquele alimento e ele vai se tornar inflamatório porque a gente não tolera de forma individual. E como 20% das alergias alimentares são pelo leite, o leite acaba sendo esse grande outdoor sempre que a gente fala mal, né, é o leite normalmente e o glúten, que também tem um percentual razoável, né, dentro dessa grande gama de alergias alimentares que a gente tem. Frase para o HV do ano que vem. O leite não é inflamatório. Crachá. Não, eu já vou aproveitar, já que ela falou, já vamos complementar, Anne. Porque a próxima pergunta dela era se existe uma dieta específica anti-inflamatória, que é que vocês veem também, né, na internet, a galera assim, nutricionista especialista em dieta anti-inflamatória, ou dieta anti-inflamatória. Existe uma dieta específica anti-inflamatória, ou a gente pode considerar qualquer dieta saudável como sendo uma dieta anti-inflamatória? É uma ótima pergunta. A gente volta para a bendita Mediterrânea, que sempre é, né, comentada, mas eu sempre vou tratar o paciente, como todos vocês também, de forma individualizada. Então, se o paciente vem com alto consumo desses alimentos que a gente estava falando, e a gente consegue mudar para um padrão normal de uma dieta, sem ter fritura no dia a dia, sem ter, por exemplo, refrigerante adicionado com açúcar no dia a dia, a gente já transformou aquela dieta numa dieta muito mais anti-inflamatória. Então, perfil exclusivo, único de dieta anti-inflamatória não existe, mas se for para a gente citar uma, talvez por toda a composição dela, a Mediterrânea possa ser citada, mas ainda assim a gente não pode levantar uma bandeira única, né? Porque para a alimentação ser anti-inflamatória, a gente tem que lembrar, né? Acho que as Blue Zones citou muito isso, né? Que todo o contexto alimentar importa muito, não é só o alimento em si. Então, a convivência ótima em comunidade, ter tempo de qualidade dentro da tua vida, ter um tempo para comer de forma com calma, devagar, tudo isso traz uma alimentação também anti-inflamatória, né? Não é só o alimento que tu está comendo, mas a forma que tu está comendo ele. Perfeita, maravilhosa. Fê, por que é imprescindível praticar exercício de força depois dos 50 anos? Bom, essa é uma questão fundamental, né? A gente sabe pela Organização Mundial da Saúde que a classificação, né, de idosos é a partir de 60 anos. Claro que isso é uma classificação cronológica, né? A gente não tem um marcador biológico que defina isso e as variações são muitas, né, com relação a esse processo de envelhecimento, mas com 50 anos a gente pode dizer que a gente já entrou nesse processo, né, de perda muscular. Já tem estudos que apontam que as perdas já podem começar em torno dos 30 anos, né? Então, ela vai se acelerando, né, na medida que a gente vai envelhecendo. Então, a gente tem a chamada sarcopenia. E para a forma de combater, né, essa perda é através da atividade física, né? Não teria uma outra forma de combater. E o exercício de força, né, o exercício de sobrecarga, ele vai ser fundamental para isso, né, para poder manter, né, essa massa muscular e, consequentemente, né, a nossa independência funcional por mais tempo, né? Tem um impacto importante na qualidade de vida, né? Perfeito. E vou te lançar mais uma, daí a gente faz 2 e 2. Quais são os principais erros que tu vê na prescrição do exercício físico para mulheres e como a gente evita isso nas nossas orientações em consulta? Bem, uma das grandes coisas é realmente não individualizar o treino, né, levando em consideração todas essas peculiaridades que tem, né, no gênero feminino. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante é negligenciar a musculatura do assoalho pélvico. Muitas vezes, na própria execução do exercício, de exercícios de força, que a gente use, né, a musculatura abdominal como estabilizadora e que vai aumentar muito, né, a pressão abdominal e torácica, essa pressão toda vai para o assoalho pélvico. Então, também manter o controle, né, contrair essa musculatura do assoalho pélvico também vai ser super importante. E tem uma outra coisa que também eu acho importante, que, às vezes, as mulheres vão buscar muito na atividade física um recurso, né, para controle de peso. E, às vezes, elas vão buscar isso de uma forma
que não é equilibrada. Então, eu acho que aí tem o papel do educador físico de poder orientar no sentido da melhor atividade para aquele indivíduo. Porque não tem a melhor atividade, tem a melhor atividade para aquela pessoa. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Então, a necessidade da pessoa para poder fazer essa adequação. Então, eu diria que esses são, ao meu ver, assim, são questões importantes. Perfeito. Eu acrescentaria uma que eu vejo muito no consultório, quem trabalha com pacientes com excesso de peso devem ouvir assim direto, que é assim: ai, doutora, eu faço exercício de segunda a segunda e não perco peso. Então, é uma ilusão que os pacientes têm de que só fazendo exercício eles vão conseguir perder peso. A primeira coisa que eu faço é parabenizar, eu digo parabéns, que você já faz o que, né, 90% da população não faz, mas eu tenho que te dar uma notícia ruim. Para perder peso, a gente precisa, né, adequar a dieta para esse teu gasto calórico. Então, acho que isso também é um dos erros que eu vejo, assim, de às vezes eu recebo até a cartinha do personal: ah, mas já está fazendo tanto de exercício e não perde peso? Sim, mas, né, o cálculo calórico está totalmente enviesado. Isso é uma questão, né, Lu, complementando assim esse teu comentário, que às vezes as pessoas, por estarem fazendo exercício, acham que pode aumentar o seu consumo calórico. Exatamente. Né? Então, isso é importante de lembrar, né, que é uma equação, né? Tu tem que manter a equação num ponto de equilíbrio. Uhum. Iane, tu acha que toda mulher depois dos 50 anos... E prestem atenção nessa, que essa vocês vão gostar. Toda mulher depois dos 50 anos precisa consumir creatina e whey? Nem me olhou, só passou o microfone. Gente, eu esqueci de uma coisa muito importante, não sei se foi um ato falho, mas na parte inflamatória, o consumo regular de álcool, tá? Não podemos esquecer disso. É um ponto muito importante. As pessoas negligenciam muito, achando, dieta mediterrânea, entra o vinhozinho. Isso não faz parte de um contexto saudável. Então, é muito importante a gente lembrar, né, infelizmente, que tem um fator inflamatório bem importante, o consumo, né, frequente de álcool. E para o cálcio também, uma coisa que eu não comentei com vocês, mas assim, às vezes não custa também a gente suplementar a paciente, tá? Se vocês acham que ela não tem uma regularidade naquele consumo que eu passei para vocês, porque aquilo não é um plano difícil de seguir, mas às vezes o difícil é de seguir no dia a dia, com uma certa constância, né? Então, é fácil de adaptar, a gente consegue, né? Leva para a Nutri, a gente discute, mas uma cápsulazinha de cálcio também, eu não sou super contra a suplementação de forma nenhuma, tá? Bom, e aí, mas não sou contra a suplementação, mas sou muito contra essa grande moda da creatina. Eu tenho pavor quase da creatina, eu estou quase tendo, né? Porque, enfim, eu sou formada há 15 anos, a minha pós é em nutrição esportiva, e nunca se falou tanto de creatina, apesar de ser o suplemento um dos mais antigos e um dos mais estudados. Foi um grande boom agora, recentemente, começaram a atrelar a creatina a outras questões que não têm embasamento suficiente para a gente poder afirmar. Então, parte cognitiva, geral, a gente não pode afirmar ainda que a creatina tem um grande efeito, tá? E outra coisa também importante, eu recebo também pacientes com a orientação de tomar creatina para manutenção de massa magra. Se o paciente ele não tem um consumo adequado de proteína e se ele não tem alguma prática de atividade física, não há quantidade de creatina que segure essa massa magra. Então, é totalmente inútil para a maioria dos pacientes. Quando que não é inútil, independente da idade? Eu entendi que a pergunta, né, é mais direcionada para mulheres em menopausa, mas às vezes está mais associado por isso, né, a questão realmente mental, para dar mais energia, mais força também, mas para qualquer paciente, gente, quando existe um treino de força intenso ou um treino de explosão intenso e a gente quer trazer aquele algo a mais para o treino. Mas o algo a mais, gente, os estudos dizem assim, em torno de 15% a mais. Então, às vezes, claro, para uma pessoa que quer uma super hipertrofia, né, e já está num nível super bom, com macronutrientes já ajustados, às vezes o 15% faz diferença, né? Para um atleta faz, praticante de atividade física frequente faz, mas não é para todo paciente a creatina, de forma nenhuma. E até por isso, por ela estar sendo tão falada, ela está muito cara. Então, assim, precisa colocar realmente um suplemento de 100 e muitos, 200 e muitos para um paciente. Muitas vezes, a gente consegue usar esse valor se ele está disposto a pagar para outras coisas mais interessantes que a creatina. O whey protein, já eu sou uma grande fã do whey protein pela facilidade do consumo
e para a gente conseguir bater macronutrientes, né? Então, muitas vezes, por exemplo, de tarde, a coisa mais prática de alguém fazer, muitas vezes, é fazer realmente uma batida, por exemplo. Ou realmente pegar um iogurte. Existem outras formas de suplementar proteína, não sendo através do whey. Mas a gente tem que lembrar que um medidor dele fecha em torno de 20 gramas de proteína. 20 gramas de proteína a gente encontra num pedaço razoável de carne, né? E nem todo mundo tem essa ingesta de um pedaço bom de carne no almoço. Muitas vezes a paciente que já é magra, quer desenvolver mais massa magra, ela tem uma ingesta menor, ela não é magra à toa, é porque ela come um pouquinho. E aí, às vezes, uma proteína concentrada como o whey pode facilitar. Então, o whey é totalmente diferente da creatina, não é esse modismo, não é nada. Ele é um complemento de proteína, assim como seria a gente colocar mais 3 ovos para o paciente, que é o equivalente também a 20 gramas de proteína. Nem sempre é fácil o paciente ingerir 3 ovos, né? E nem sempre com a gema também, porque a gente tem que cuidar a parte do colesterol. Uma gema já bate o que a gente precisaria de colesterol ao longo do dia. Então, não tem essa também de qualquer quantidade de ovo serve para qualquer um. A gente tem que ir avaliando o parâmetro também de colesterol desse paciente. Então, acaba ficando que o whey ele é uma proteína isolada. Então, assim, ele não vai ter quantidade significativa de gordura, nem quantidade significativa de carboidrato. Sendo isolado, acaba facilitando realmente a prescrição e, muitas vezes, a adesão pela praticidade. Mas é super fácil também montar um plano sem ter ela. É só a gente entender qual é o perfil daquele paciente. As mesas já estão montando as frases do ano que vem. Creatina não é para todo mundo. Não, eu acho importante quando o paciente vai usar, gurias, também eu uso essa analogia, eu sempre falo do bolo e da cereja do bolo, sabe? Tipo, se o paciente não está treinando adequadamente, quando eu falo adequadamente, gurias, também não é assim, a maioria, eu treino 2 vezes na semana. É paciente que treina 4, 5, 6 vezes na semana, tá? Então, paciente que treina mais vezes de verdade, que tenta fazer exercício de força, progressão de carga e que está com a dieta ajustada em macronutriente, esse paciente ele tem o bolo. Aí talvez eu queira colocar cereja no bolo, que é a creatina, tá? Outra coisa que eu gosto de falar, como a Anne falou, quanto é o aumento de força que eu espero? É 10 a 15%. Então, se eu estou hoje fazendo 10 séries do bíceps com 5 quilos, eu passarei a fazer 11. Então, vocês também têm que mostrar isso quando a gente pensa em valor agregado. Então, você tá valendo. E outra, a creatina não é todo mundo que responde a creatina. 70% dos pacientes respondem, 30% não respondem. Então, às vezes, a gente testa, né? Para o paciente, para mim, super. Tem gente que nota realmente super efeito. Aí vale a pena continuar, e para quem não notou um super efeito, talvez valha mais a pena, né, remover aí do plano. Tá? Perfeito. Últimas 2 perguntas, uma para cada uma, e aí a gente encerrou. Olha, a gente faz 1 hora que a gente está falando. Muito bom. Gurias, Fê, HIIT está na moda. Quais os benefícios dessa modalidade? O HIIT, que é a sigla, né, em inglês para o treinamento intervalado de alta intensidade, na verdade, surgiu, acho que como moda, até vinculado ao nosso estilo de vida, né? Um dia a dia, uma rotina mais corrida e pouco tempo para treinar. Como é que eu insiro, né, numa rotina mais corrida, pouco tempo de treino com, né, uma eficácia? Então, ele surgiu dentro dessa modalidade, né? Eu consigo ter um resultado em termos de ganhos cardiocirculatórios, em termos de força, porque ele também muitas vezes combina, né, exercícios com o próprio peso, com sobrecarga, num curto espaço de tempo. Então, eu tenho, né, esses benefícios de uma atividade tanto aeróbica de mais longa duração, quanto o treino de força também. Só que, aqui eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, que não é para todo mundo, né? Eu não estou sedentária e eu vou começar um HIIT, porque daí eu consigo incluir na minha rotina aquele treino de 30 minutos. Porque, como ele é um treino de alta intensidade, eu preciso ter um cuidado maior. Então, eu preciso dessa fase de transição, né, para sair do sedentarismo para um fisicamente ativo. E, dependendo da idade da pessoa, ela também precisa passar por uma avaliação clínica médica para saber se ela tem condições, né, de suportar aquela carga de exercício mais elevada e fazer todas essas adaptações. Então, eu acho que é bem importante algumas coisas que surgem, que tem moda e que ajudam a mobilizar as pessoas, né, aqui na questão do estilo de vida, tanto alimentação quanto, né, com exercício físico, mas a gente precisa ter alguns cuidados, né? Não dá para também generalizar e achar que é para todo mundo. Perfeito, meninas, muito obrigada. Encerramos a primeira parte, então, da mesa. Vocês estão liberadas. Maravilhosas. Agradeço Muito bom, né, gente? muito. Excelente.
E agora eu vou chamar a doutora Alice Xavier, médica psiquiatra, mestre pela UFSP, que eu não sei falar, tá? E doutora pela URGS, e pós-doutorado em andamento pela USP. Cadê a Alice? Ai, tá ali. Procurando. A Alice, minha super partner, a gente divide muitos pacientes. E a doutora Fernanda Cocolíquio, geriatra pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e especialista em neuropsiquiatria geriátrica e em cuidados paliativos. Fê, seja bem-vinda. Quem não segue a Fê no Instagram, siga, porque o Instagram dela é maravilhoso. Ela dá várias dicas aí relacionadas à geriatria. Por favor. O Rafa, meu namorado, segue a Fê e ele é muito fã. Aí ontem ele estava vendo a Fê falar do nosso evento e ele veio. Tu viu que a doutora Fernanda estava falando do evento de vocês? Eu falei, sim, ela é palestrante. Seja bem-vinda. Deu ali? Foi? Também, isso. Bom, gente, vamos começar. A gente viu que tem algumas perguntinhas no chat. Tu tá com o teu celular aí? Não estou com Não? o celular. Tá, então depois no final eu falo. Eu tô com o meu aqui. Quando eu mexo no celular, eu tô olhando as perguntas e tô olhando o chat do YouTube, Que tá? não tem como, né? Não estou. Bom, vamos começar então, gurias. Então a gente vai falar sobre estresse, sobre longevidade feminina e de novo sobre sono, né? Pulamos algumas perguntas da Luciana ali. Vou começar perguntando para ti, Fê. Falando de longevidade, tá? Quais são os pilares fundamentais para promover uma longevidade saudável na mulher? Bom dia, gurias. Primeiro, obrigada pelo convite, gurias. Eu amo a plataforma, sou assim militante, divulgo, faço propaganda, mando podcast para minhas amigas, para minha avó, para todo mundo, para minhas pacientes, porque eu realmente sou fã do trabalho de vocês. E estou super feliz de poder conversar aqui, uma geriatra infiltrada, né, para conversar um pouquinho sobre longevidade. Bom, para responder de forma mais objetiva, né, os pilares para uma boa longevidade, uma longevidade saudável, eu queria dar um passo para trás, para que a gente entenda, de fato, o que seria uma longevidade saudável. A gente sabe que o conceito de saúde ele é super amplo, né, gurias? Então, vai muito além da gente não ter uma doença especificamente. E, quando a gente fala em longevidade, a gente tem uma ampla gama de perfis de envelhecimento. O envelhecimento ele é um processo ativo e muito individual, muito heterogêneo. E eu quero começar com vocês. Dá para botar aquela imagem das 3 mulheres? Para que a gente possa fazer uma reflexão antes de eu falar propriamente dos pilares. Se a gente olhasse, gurias, para essas 3 mulheres, que idade vocês dariam para cada uma delas, assim, para esse fenótipo? O que tu acha, Nadi? Que idade tu daria para essa primeira senhora? Uns 70. Uns 70. Não. Essa aqui. A primeira lá. Vocês não me matem do coração. Uns 70, não? Uns 80 e vai. Mais? Tá. Vejam como a polêmica. Depois dessa eu vou dar as idades, tá? Essa aqui eu dou 90, 85, tá? De acordo, gurias? De acordo. Essa daqui, sim, a gente dá uns 70 e poucos, tá? E essa daqui eu dou entre 50 e 60, tá muito bem ela, inclusive. Perfeito. E agora, se eu contasse para vocês que essas 3 mulheres elas têm exatamente a mesma idade cronológica. As 3 têm 75 anos. Tá? Então, a idade cronológica ela não quer dizer muita coisa para nós, principalmente na geriatria. O que será que essas mulheres fizeram de diferente ao longo das suas vidas para que elas chegassem aos 75 anos tão diferentes uma das outras? Essa é a magia da geriatria, né? O que a gente pode fazer para a gente tentar aumentar as nossas chances de chegar lá na frente, no futuro, mais próximo daquela terceira mulher, né? Com mais vitalidade, uma idosa robusta, diferente dessa primeira senhora, que claramente é uma idosa frágil, sarcopênica, com dependências funcionais. A gente não quer envelhecer desta maneira. E quando a gente pergunta para as nossas pacientes assim, como é que tu quer envelhecer? Não, eu quero envelhecer super bem, eu quero brincar com meus netos, eu quero poder viajar, eu quero seguir ativa. Bom, a segunda pergunta que a gente faz é o que tu está fazendo para chegar nesse momento da tua vida e conseguir colher isso que tu deseja. Porque envelhecer bem é uma construção. Envelhecer bem a gente não compra com uma cápsula, com uma pílula, e não, muito diferente do que a maioria das pessoas pensa, não tem um grande impacto genético.
75% da forma como a gente vai envelhecer está totalmente relacionado ao nosso estilo de vida, à medicina do estilo de vida, aquilo que a gente fez ao longo da nossa vida para colher lá na frente bem. Então, o que eu costumo orientar, ensinar as pacientes quanto a isso? O que a gente pode fazer para, de fato, aumentar as nossas chances de chegar no futuro bem? A gente tem que, obrigatoriamente, construir 5 grandes poupanças ao longo da nossa vida. A primeira poupança, seria o primeiro pilar, é massa muscular. Não tem como eu imaginar uma senhora robusta, ativa, independente, se ela não tiver músculo. E aí vem a questão da atividade física, dos exercícios programados, com carga, com força, e também a parte nutricional. A maioria das mulheres, assim, dos pacientes, de uma maneira geral, quando eu pergunto assim, como é que está a tua alimentação? Não, eu como bem, me cuido. Tu sabe quanto deveria ser a tua quantidade de proteína diária, a tua meta de proteína? A maioria não sabe. A maioria não sabe nem quais são os alimentos que têm mais proteína. E quando a gente fala de idosos, a gente sabe que a primeira coisa que eles param de comer é carne, porque a mastigação é difícil, a digestão é mais difícil. Então, eles comem um pedacinho assim e acham que tem a proteína do dia. Então, é muito importante, nesse primeiro pilar, a gente orientar o exercício e também alinhar as questões de proteína, ingesta de proteína diária. Então, essa seria o primeiro grande pilar, massa muscular. Segunda poupança fundamental é a nossa reserva cognitiva, né? De nada adianta eu envelhecer com um corpo forte e uma cabeça que não funciona. E a gente sabe que mais da metade dos casos de demência de Alzheimer, por exemplo, a gente poderia evitar, são preveníveis, quando a gente controla fatores de risco que causam essa doença. E um deles é a reserva cognitiva, é o que mais tem impacto nisso. Como é que eu faço essa poupança de neurônio, de sinapses para o futuro? Aprendendo. Né? Então, saindo da minha zona de conforto cerebral, colocando ali atividades que são realmente difíceis para o cérebro, aprender um idioma, aprender um instrumento musical, aprender uma arte manual, algo diferente, tá, gurias? Então, assim, ó, palavra cruzada não serve, tá? Não serve. Então, a gente tem que dar um passo bem maior para conseguir fazer essa poupança de neurônios para o futuro. E, além da reserva cognitiva, acho que a Alice vai falar bastante sobre isso, a gente também tem a nossa saúde mental, né? Porque, senão, a gente aumenta a expectativa de vida para alguém que não está bem consigo mesmo, isso acaba sendo um castigo, né? Então, a gente cuidar dessa parte da saúde emocional é super importante. Terceiro grande pilar, sono, né, Lu, que tu está falando super bem sobre isso, e vou deixar essa parte do sono para ti, mas eu ampliaria um pouco essa visão dos sonhos para a parte mais filosófica, talvez que a geriatria adora conversar um pouco sobre isso, que é a gente estimular as nossas pacientes a continuarem sonhando, né, independente da idade que elas tenham, assim, com propósitos de vida. Os estudos mostram que pessoas que mantêm um propósito de vida têm uma expectativa de vida média em torno de 7 anos a mais do que aqueles que não têm. Então, estimular os nossos pacientes a continuarem sonhando. Na minha primeira consulta, sempre com o paciente, eu entrego um planinho de cuidados escrito e, no final, eu dou um tema de casa filosófico para cada um deles. E, geralmente, uma das perguntas que eu coloco ali para eles pensarem em casa é qual é o sonho que elas ainda não realizaram ao longo da vida e o que está faltando para elas colocarem isso em prática. Então, estimular que as pessoas continuem sonhando alto, independente da idade. O quarto pilar, que eu acho que é super importante a gente conversar com os pacientes, é sobre a nossa poupança de vínculos, né? Tem um estudo bem legal, não sei se vocês conhecem, é um dos estudos mais longos da medicina. Eles acompanharam as pessoas em Harvard, fizeram 2 cortes e acompanharam essas pessoas por mais de 80 anos. Então, eram estudantes da faculdade e foram acompanhando essas pessoas ao longo da vida delas até o envelhecimento. E a grande pergunta desse estudo era assim, o que se faz ao longo da vida que aumenta a nossa saúde e qualidade de vida ao longo desse processo todo de envelhecimento? E, para a surpresa da maioria das pessoas, o grande fator que realmente teve um impacto nisso foi a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, gurias, escolham bem, né? Porque isso impacta na nossa longevidade também. E aí, isso é uma construção também, né? A gente construir vínculos ao longo das nossas vidas, né? Para que, se lá na frente a gente precisar, a gente vai ter uma rede de apoio para nos cuidar, para nos apoiar, para nos fazer bem, né? Isso é uma construção também. Às vezes a gente olha aquele velhinho, né, sozinho no hospital, puxa, ninguém foi lá visitar, coitadinho, né? E às vezes faltou isso, faltou essa poupança dos vínculos. A pessoa não cultivou nada em relação a isso ao longo da vida e no final da vida está sozinho, tá?
E a última poupança é a poupança mais óbvia e mais falada, que realmente é a poupança financeira, né? Pessoas que envelhecem melhor, têm mais acesso à saúde, à qualidade de vida, são aquelas que têm uma estrutura financeira melhor, uma poupança financeira. Então, é isso que eu costumo ajudar os pacientes, né, a organizarem precocemente ao longo da sua vida, para lá na frente colherem bons resultados. Falou bonito, né? Aí essa filosofia dela chegou a me tocar aqui. Para tocar a Luciana, tu mandou bem. A Luciana é bem capricorniana, mais que eu. Alice, vamos lá. Como é que o estresse crônico afeta o eixo HPA e, consequentemente, a saúde da mulher? Obrigada. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, gurias. Uma honra estar aqui. Estou me sentindo, assim, é um evento muito legal. Estou vendo todo mundo anotando, ninguém no celular, né? Então, assim, fico muito agradecida. Agora, um peso depois dessa fala, né? Vou falar algo bonito, assim, também, né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas, enfim. Já passou, pelo menos, o choque do peixe, porque era eu que estava chocada. E pior que a Anne é minha nutri, né? Mas ela não me sugeriu comer o peixe ali com a espinha, então tudo certo. Bom, eu trouxe, mas eu não sei se vai dar para colocar um mapinha mental, senão não tem problema. Isso aí, tá. Então, assim, gente, falar sobre estresse crônico, na verdade, ele impacta de diferentes formas, né? Então, assim, eu trouxe esse mapa mental só para vocês irem acompanhando um pouquinho o meu raciocínio. Então, vai ser assim, desde o nosso córtex mesmo, o nosso cérebro. Então, a gente tem mudanças neuroquímicas e a gente sabe que isso afeta a nossa capacidade de decisão, a nossa cognição, obviamente, o nosso humor, né? O nosso pensamento. Mas também o estresse crônico ele acaba afetando muito as nossas capacidades mais fisiológicas, os nossos sistemas fisiológicos, né? E aí a gente está falando de sono, a gente está falando de escolhas alimentares, né? No centro disso, já que a Lu falou do nosso sistema HPA, assim, né? Do nosso eixo, então, de fato, a gente tem aquela liberação de cortisol, né? De forma prolongada. E aí, com isso, a gente tem, então, todas essas alterações, sejam alterações neuroquímicas no nosso cérebro, sejam essas alterações de humor, sejam as alterações de comportamento, as alterações de sono. E aí, claro que tudo isso leva para uma cascata, né? Porque quando a gente fala de sono, a gente entra no que a Lu falou de sono, né? Quando a gente tem um sono pior, consequentemente, a gente também vai ter uma memória ainda pior, uma cognição ainda pior, uma capacidade de escolhas ainda pior. A gente, com esse cortisol elevado, esse estresse crônico, vai ter uma mudança de comportamento alimentar, uma tendência por busca de alimentos hiperpalatáveis, né? Aqueles alimentos ricos em gordura, ricos em açúcar, que vão nos dar alguma sensação de gratificação, de bem-estar. Então, a gente começa a entrar numa cascata, é tipo um efeito dominó, né? Em que tudo vai piorando. Porque aí, quando eu vejo que o meu sono está ruim, que eu estou comendo mal, que o meu peso está aumentando, que eu não estou conseguindo fazer escolhas saudáveis, aí isso também, geralmente, induz um aumento de estresse, induz uma piora de humor, uma maior ansiedade, um maior desânimo, e a gente começa a entrar num looping que vai se retroalimentando. A gente sabe que, geralmente, um estresse prolongado, primeiro a gente vai ter, então, o sono é a coisa mais sensível, assim, né? Na psiquiatria, a gente sempre explica para os pacientes a primeira coisa a piorar e a última coisa a melhorar costuma ser o sono. Então, ele é muito sensível. Então, geralmente, o sono é a primeira coisa que piora e, por isso, sempre na anamnese a gente pergunta sobre sono, porque ele é uma boa pista inicial de quando a gente está entrando no sofrimento psíquico, né? Às vezes, a pessoa não se dá conta, em outros momentos, que ela não está bem, mas ela já começa a perceber que o sono já não tem mais a mesma qualidade, que ela tem alguns despertares noturnos ou que ela fica muito ruminativa antes de dormir, né? Então, o sono é uma dica bem importante. E o que a gente observa? Geralmente começa uma coisa mais de irritabilidade, cansaço fácil, fadiga, brancos de memória, até depois, se a gente se mantém nesse estágio, né, esse estado de estresse crônico, desenvolvendo então sintomas depressivos e ansiosos. Quando a gente fala sobre estresse crônico, também existem alguns estudos que comparam a gente entendendo assim, né, o quanto que ele contribui para o adoecimento mental, o quanto que, na verdade, o que contribui são mais fatores precoces, traumas de vida precoce, né? E cada vez mais os estudos apontam o papel do estresse crônico como modulador. E aí, falando o quanto que a duração do estresse impacta mais do que repetidos estresses menos prolongados, né? Então, por exemplo, a gente ter um momento curto ali da nossa vida em que a gente passou por uma situação de estresse, mas depois a gente conseguir sair disso,
é melhor do que a gente entrar numa carga de estresse prolongado. Então, o estresse crônico, ele representa o maior risco para depressão, especialmente, né? Mas também para transtornos ansiosos. Eita, nós. Todo mundo controlando o estresse, hein? Bom, Fê, segunda pergunta para ti. Existe uma dieta anti-envelhecimento? Anti-aging, a dieta anti-aging. Não, né, gurias? Acho que é importante a gente levantar essa bandeira, assim, e deixar bem claro que não existe. Primeiro, assim, não existe nenhum processo que seja capaz de reverter ou de impedir que as pessoas envelheçam, tá? Seja o que for, o que quiserem vender para as pacientes de vocês em relação a isso é mentira, né? Não existe uma dieta anti-aging. O que a gente sabe é que tem alguns padrões alimentares que estão mais associados a esses povos das Blue Zones, né? Essas pessoas que vivem muito e vivem bem, né? As Blue Zones são regiões do mundo onde as pessoas que moram ali, elas têm um estilo de vida que propicia com que elas consigam viver mais do que a maioria de nós, meros mortais. Elas vivem, em média, 10 anos a mais do que a população em geral. E vivem bem. E essas pessoas, na maioria das vezes, elas têm uma alimentação muito baseada na dieta mediterrânea. Mas não é apenas a dieta mediterrânea que culminou com que elas tivessem esse envelhecimento bem-sucedido, e sim o conjunto de tudo que elas fazem, né? São pessoas que se mantêm ativas fisicamente, cognitivamente, socialmente, que têm um padrão ali de socialização, que são importantes para aquele meio. Então, é esse conjunto da obra que acaba culminando com um envelhecimento melhor. Então, de forma bem clara e direta, não existe uma dieta anti-aging. Obrigada. Gavê agradece. Era o que tu queria ouvir, né, Luciana? Alice, quais as perguntas que a gente pode fazer na nossa anamnese, tá, para identificar sintomas de estresse nas nossas pacientes? Isso, gurias, eu acho que é importante a gente também saber encaminhar, né? Porque, às vezes, elas chegam com uma queixa bem direta para mim. Ah, tá, quero perder peso. Para vocês, ginecos, estou com corrimento. Tá, mas... e a gente acaba nem entrando, né, em outros méritos e, às vezes, perde uma oportunidade de ajudar a paciente, né, de fazer um bom encaminhamento. Então, a partir assim, Alice, que são tuas sugestões de perguntas que a gente poderia triar nos nossos consultórios que não são de psiquiatria, tá, para fazer um bom encaminhamento? Certo, boa pergunta. Primeiro, até eu coloquei um mapinha ali também para a gente ir acompanhando. Primeiro passo, eu digo assim, eu acho engraçado, às vezes, falo para os meus pacientes, eles chegam e dizem, nossa, como que vocês, psiquiatras, né, conseguem descobrir as coisas que as pessoas sentem, né? Eu sempre digo assim, é uma técnica muito difícil. A gente faz sempre perguntas sem julgamento. Então, a gente pergunta. Né? Aquela história, se a gente pergunta, a pessoa pensa em se matar e tal. Então, assim, eu estou dando o exemplo do suicídio, que é o mais intenso, porque as pessoas, muitas vezes, elas estão sedentas por falar sobre o seu sofrimento, né? Só que, hoje em dia, parece que a gente quer mais falar do que ouvir, né? Todo mundo, a gente fala no Instagram, a gente fala, mas a gente não tem paciência de ouvir muitas coisas. Então, assim, primeiro passo, perguntar se aquela pessoa está em sofrimento, né? Como é que a pessoa está se sentindo. Para a gente identificar, então, sinais assim, de um estresse crônico, talvez se a gente for colocar, né, organizar numa escala de intensidade, né, um estresse crônico, ou já um burnout, ou um transtorno psiquiátrico mesmo, né? Então, a gente se guia muito, no primeiro momento, por essas questões mais fisiológicas, como a gente chama, né? Então, o sono, como é que está teu sono, como é que está o teu apetite, tem um parceiro, como é que está a relação sexual, como é que está o teu desejo sexual, como que está a tua energia ao longo do dia. Então, isso já nos dá muitas pistas, né? E outra coisa importante, depois, claro, a gente entra dentro obviamente, a gente não vai fazer um exame do estado mental fora de um consultório psiquiátrico, né? Acho que não é o caso, mas algumas coisas simples a gente pode perguntar, por exemplo, do humor, né? Como é que a pessoa está se sentindo e se ela tem visto alguma mudança de padrão. Então, isso é muito importante quando a gente fala de adoecimento mental, né? Muitas vezes é uma mudança do que era o padrão prévio, assim. Às vezes a pessoa para e pensa, realmente, né? O meu marido disse que eu ando muito irritada, estou explodindo por tudo, então isso já é um sinal de alerta, né? Então, mudou o padrão, está mais irritada, está mais
mais triste, né? Está mais ansiosa. E também outra coisa que a gente avalia dentro do comportamento, né? Então, tu percebeu alguma mudança do teu comportamento? Eu era uma pessoa que adorava ir para academia, agora não estou mais querendo fazer nada, não estou mais encontrando os meus amigos, estou bebendo muito mais do que antes, né? Então, essas perguntas mais gerais, elas já nos dão pistas bem importantes. E aí, claro, eu botei aqui mais para... era o próximo, ver se tu consegue passar para a gente... tá ali. Isso. Então, mais só para vocês terem uma ideia, assim, né, de que pode ser, nem todo sofrimento é um transtorno psiquiátrico, mas se a gente identificar, já é uma forma de a gente conseguir orientar esse paciente, né, já conseguir melhorar estratégias de estilo de vida mais saudável, antes que isso se torne um quadro como um burnout ou até mesmo um transtorno psiquiátrico propriamente dito. Tá? Então, acho que a principal resposta é assim, perguntar sem medo do que vocês vão ouvir, porque a maioria das pessoas, quando alguém pergunta e se interessa, elas aceitam ajuda, né? E elas conseguem dizer o que elas sentem, se a gente pergunta de forma não julgadora e acolhedora, né? Acho que esse é o mais importante. Perfeito. Lu, de novo, sono. Quais são os principais sabotadores do sono que tu vê na prática clínica de mulheres e como abordá-los na consulta? Voltei, gente, agora, como palestrante. Gente, principais sabotadores. Vamos para o número 1, que eu acho que é o grande mal. Qual é o grande mal hoje? Por favor, todo mundo respondeu certo. Telas. O que acontece, né? Eu gosto de explicar também para as pacientes o porquê que eu estou pedindo tal ou tal coisa. Acho que isso é super válido, porque, às vezes, quando elas entendem, elas realmente conseguem mudar. Então, a gente tem, né, vários comprimentos de onda. E o comprimento de onda da luz azul, tá, ele é o que mais interfere na secreção da melatonina. Tá? Então, a gente tem milhões de estudos mostrando que pessoas que estão expostas à tela vão ter redução da secreção de melatonina. Então, expliquem isso, ela sabe que a melatonina, aspas, é o hormônio do sono, né? Isso eu estou falando tudo, tentando abordar de uma maneira mais leiga. E eu gosto de explicar o que mais que a luz azul ela faz. Ela também aumenta a frequência cardíaca e aumenta a temperatura corporal. Eu não sei se vocês sabem, mas para a gente dormir, a gente precisa diminuir a frequência cardíaca e diminuir a temperatura do core. Tá? Então, a melatonina também vai atrapalhar via este mecanismo. E é justamente agora, aproveitando já, falando em temperatura do core, que eu aproveito para dizer que é por isso que a gente tem que cuidar a temperatura do ambiente que a gente está, a temperatura do quarto, né, que tem que variar lá entre 18 e 21 graus, para que a gente ajude a ter esse descenso da temperatura do core para ajudar no sono. Tá? Fora a luz azul, o que mais que a gente vê como grande problema? Cafeína, né? A gente tem grandes estudos, tá? Isso é uma revisão sistemática e meta-análise, acho que foi o ano passado, mostrando que a ingesta de cafeína fora do horário, que eu vou falar o que é o horário certo, mas assim, fora do horário adequado, ela reduz em média 45 minutos o nosso sono, tá? E reduz em 7% a eficiência do nosso sono. O que eles conseguiram observar como horário adequado máximo para a gente tomar cafeína? Até umas 9 horas antes do horário desejado para dormir. Então, se eu, Luciana, quero dormir às 10, eu tenho que parar de tomar café às 13 horas. Tá? Isso é um ponto número 1. Vocês vão me dizer, não, Luciana, não, porque eu tomo café às 6 horas e eu durmo bem. Aí eu pego, mostro para vocês, mando um estudo que mostrou que pessoas que ingeriam cápsula de cafeína 6 horas antes de dormir, tá? Ingeriam lá às 18 horas, queriam dormir em torno da meia-noite, eles subjetivamente, na entrevista, disseram: não afetou o meu sono, estou maravilhoso, posso tomar café às 18. E, objetivamente, na polissonografia, se mostrou uma redução do número de horas de sono, tá? Então, não vem com essa que não atrapalha, atrapalha sim. Quando eu falar em cafeína, e quando vocês falarem para os pacientes, não esqueçam que cafeína não é só café. Lembre de perguntar do chá verde, chá preto, chá branco. Lembre de perguntar de Coca-Cola, chimarrão, né, que eles adoram tomar no final de tarde quando chegam em casa. Que mais? Outra coisa muito importante. A gente tem um metabólito do ATP que se chama adenosina. Esse metabólito ele vai se acumulando ao longo do dia e é ele que nos dá pressão para dormir. Tá?
Adivinhem o que a cafeína é? Antagonista da adenosina. Então, quem toma muito café também não vai ter pressão de sono, tá? Tanto ali para iniciar o sono, quanto para ter um sono mais profundo. A cafeína também altera a arquitetura do sono. Eu mostrei para vocês ali como é que tem que ser, N1, N2, N3, REM. Ela também altera a arquitetura do sono, tá? Outro inimigo, álcool. Álcool a gente vê as nossas pacientes dizerem: ai, doutora, eu chego muito estressada à noite e eu sempre tomo um vinho para dormir melhor. Não é? Todo mundo riu, né? Vocês sabem que é verdade. Aí, o que acontece? O álcool ele é uma das substâncias mais utilizadas erroneamente para insônia. Por quê? Porque ela ajuda, de fato, a induzir o sono. Eu tomo e eu durmo mais rápido. Só que o que os estudos que avaliam, né, com polissonografia, os pacientes veem? Que ela atrapalha toda a segunda metade do sono. Ela superficializa a segunda metade do sono e promove vários microdespertares, tá? Então, esqueçam álcool. A recomendação é que não se ingira álcool pelo menos por 3 horas antes do horário de dormir. Isso eu estou falando de um cálice, tá, gente? Eu não estou falando daquela galera que entra para dentro do barril. Aí 3 horas não é o suficiente para depurar, né? Outro inimigo, nicotina. Nicotina estimulante do sistema nervoso central também. O que ele vai fazer ali com o sono? Promove mais excitação, a pessoa tem mais dificuldade de começar a dormir. Ele fragmenta o sono, então o paciente nota que acorda mais vezes e também acaba acordando mais cedo. Claro que o efeito é também dose dependente, então, para o fumante, o ideal é não fumar próximo do horário de dormir. Eu acho que eu falei os principais. Vocês lembram de algum outro inimigo do sono para me falar aqui? Exercício é amigo do sono, né? Ah, tá. Então, algumas pessoas têm mais sensibilidade, tá? E notam que o exercício mais próximo da hora de dormir interfere no sono. Então, existem algumas recomendações de que não se faça exercício pelo menos umas 3 horas antes do horário de ir para a cama. Mas isso não é para todo mundo, tá? E uma das coisas mais importantes, e às vezes é uma das formas da gente convencer o nosso paciente a fazer exercício, é mostrar para ele o quanto o exercício melhora o sono. Porque é muito rápida a melhora. Tu faz o exercício e na noite seguinte, tu já nota a melhora. Diferente dos outros argumentos que a Fê nos falou, que eu vou ver em anos. Entendeu? Então, quando é que eu vou descobrir que o exercício me deu autonomia? Quando eu estiver lá com 70, 80. Né? Então, a mesma coisa para a questão do emagrecimento. A gente manda fazer exercício, não é para emagrecer, mas eles querem ver, né, o emagrecimento, eles querem ver o músculozinho aparecendo. E isso demora. Agora, se tu usar o exercício como um estimulante para o paciente dormir melhor, às vezes tu consegue. Tá? Então, essa é uma outra dica que eu tenho. Uma dica para vocês que são assinantes da plataforma, tá? Na vida real das nossas consultas, olha quanta coisa para abordar, né? Quem faz consultório sabe, às vezes a gente tem que ir por partes e mais de uma consulta para poder fazer toda a abordagem. Mas a gente tem dentro da plataforma uma parte que eu acho que a gente tem que usar o máximo possível, que são os materiais para os pacientes. Eu não sei se vocês estão usando o que a gente está colocando lá, mas são coisas que nós usamos no nosso dia a dia. A Lu colocou um panfleto super legal, está lá na partezinha, materiais para entregar para pacientes, sobre higiene do sono. Eu uso muito, eu tenho impresso no consultório. Eu gosto ainda de algumas coisas como faziam os maias, incas e astecas, então, assim, papel, eu ainda gosto, tá? Então, eu entrego o panfletinho ali para paciente com todas as orientações de higiene do sono. E foi a Lu que entregou aquele material lá para a gente. Então, eu tenho usado bastante, tá? Fica a dica para vocês olharem lá dentro, certo? E eu estou chateada como vocês também, da questão de tudo que elas falaram, tá? Do álcool, sou povo. Eu vou bem rapidinho, uma fofoca. Eu perguntei para a Luciana Pérez, Lu, tu vai me matar se eu colocar uma coquinha zero no almoço? E dela me olhou e falou assim, só falta querer levar álcool e cigarro. E eu assim, Jesus, Maria José, deu tá mesa de medicina de estilo de vida, corta coca zero. Não, com mesa de MEV não dá para ter refrizinho, gente. Desculpa, sorry. Não foi culpa minha, tá? Eu tentei. Tá certinho.
Certíssimo. Zerinho, né? Eu falei a mesma coisa, mas ela não me ouviu. Depois eu falo para vocês porque que nem é zerinho. Sabotador do sono que eu ouvi. Ela me respondeu a mesma coisa. Não, tem sabotador do sono, não, mas agora saiu um estudo há pouco no Congresso, agora Quê? Betina. Betina, essa é pra ti da Coca Zero, tá? Não, saiu um estudo que eles compararam pacientes diabéticos que estavam fazendo dieta, os que tomavam só água e os que tomavam essas bebidas zero. E mostraram que os pacientes que bebiam só água perderam mais peso. E a dieta era igual entre eles. Então, o zero, apesar de ser zero, pode provocar alterações metabólicas que acabam aí, talvez, modificando predileção de paladar do paciente, e entre outras coisas. Então, assim, gente, Coca-Cola, não vou falar Coca, vou falar refrigerante, é um produto químico, né? Ultraprocessado, horrível. Assim, tentem. Eu sei que tem gente que toma aqui. Não vou julgar. Eu só quero dizer, tentem tirar, tá, da vida de vocês. Eu sou vocês. O último sabotador, ronco do marido. Também é um problema, eu achei ótimo. Aí depois, essa aí é quartos separados, tá? Alice, quais são as estratégias baseadas em evidência que tu mais utiliza para ajudar tuas pacientes a manejar o estresse? Bom, então, assim, a gente tem várias estratégias. Acho que, claro, a ideia aqui é a gente falar de coisas que sejam aplicáveis de forma fácil, né, no consultório e a gente também na nossa vida pessoal, né? A gente sempre tem preferência por estratégias comportamentais, tá? E por quê? Porque se eu perguntar para vocês, né, o que vocês fizeram ontem, a maioria de vocês vai lembrar. Agora, se eu perguntar como vocês estavam emocionalmente ou o que vocês estavam pensando, talvez não sei, né? Então, técnicas que são mais cognitivas, elas, por mais que sejam eficazes, são mais trabalhosas. Então, o que a gente orienta de forma mais fácil para manejo de estresse são mais técnicas comportamentais. E aí entram, por exemplo, mindfulness e meditação. Não sei quem aqui sabe a diferença de mindfulness e meditação. Tá, posso falar? Porque isso às vezes é uma confusão, né? Então, assim, são coisas diferentes, tá? Então, a meditação, ela é uma prática que vem mais das culturas orientais, né? Em que a gente vai pausar, pode ser feita sentado, pode ser feito deitado, mas a gente vai levar o nosso foco para a nossa mente, a gente vai observar a nossa mente. E não é aquela coisa de não pensar em nada, tá? Porque aí ninguém consegue meditar, né? Os próprios budistas dizem que a água molha, o fogo queima e a mente pensa. E a gente tem estudos que comparam meditadores de longa data com meditadores mais recentes. Eles tinham que apertar um botãozinho cada vez que eles tivessem um pensamento. E os meditadores de longa data, eles apertaram muito mais, tá? Então, meditar não é não pensar em nada, é tu prestar atenção nos teus pensamentos. Aí tu está lá sentadinho e vem, né? Preciso pagar o boleto, preciso fazer a aula, preciso, né? E tu segue ali, né? Então, tu não vai engajar e ruminar sobre isso. Isso é meditação. O mindfulness, ele é, na realidade, a atenção plena. Então, ele é mais fácil de a gente colocar no nosso dia a dia, porque ele é, por exemplo, eu vou tomar banho, e ao invés de eu tomar banho pensando na aula que eu vou fazer para amanhã, eu vou tomar banho sentindo a água que está caindo, sentindo o cheiro do sabonete, prestando atenção na sensação que isso me traz. Ao invés de eu comer, por exemplo, mexendo no celular ou assistindo televisão, eu vou comer olhando para qual comida que eu estou comendo, sentindo o gosto. Então, mindfulness a gente pode fazer dirigindo, a gente pode fazer caminhando. Se eu vou sair daqui e vou ir para o meu carro, ao invés de eu sair daqui já respondendo as mensagens, eu vou sair, vou olhar como é que é aqui o Tecnopuc, as árvores, chegar no carro. Então, o mindfulness ele não é uma coisa complexa, tá? Então, a gente explica isso para o paciente. Nada mais é do que a gente tentar prestar atenção no momento presente. Isso já está associado à melhora da sensação de estresse, né? Porque quando a gente está mais estressado, a gente fica mais ruminativo, né? Então, o nosso cérebro ele fica assim, eu preciso pensar sobre o futuro para aumentar a chance de eu controlar o futuro. Só que, na verdade, isso não é uma coisa que vai ser útil, muitas vezes, quando a gente faz de forma excessiva. Então, no mindfulness, eu vou trazer para o presente e vou conseguir reduzir a ruminação. Então, o que a gente tem de evidências? Né? Prática de mindfulness, práticas de meditação também, técnicas comportamentais de relaxamento muscular.
né? Então, a gente pode fazer relaxamento muscular, que a gente chama progressivo, onde a gente vai contraindo toda a musculatura, se mantém contraído, depois relaxa tudo e fica mais tempo relaxado, né? Temos técnica de respiração abdominal, que é muito feita na yoga, né? Então, quando a gente está mais ansioso, a gente tende a fazer aquela respiração tipo cachorrinho, assim, né? Mais rápida e curta, e isso ativa mais, na verdade, o nosso sistema de fogo ou luta e todo o nosso sistema primitivo de ansiedade. Então, a gente treina uma respiração em que a gente coloca uma mão aqui na barriga, outra mão no peito, e a gente vai tentar respirar mexendo a barriga, contando 3 segundos. Então, uma respiração mais lenta, né? Eu conto 3 segundos para inspirar, seguro 3 segundos, puxo 3 segundos e pauso. E o que é importante de a gente explicar para o paciente, tá? Às vezes eu oriento e a pessoa diz assim, nossa, ainda mais meus pacientes geralmente têm algo mais intenso. Eu tive uma crise de ansiedade, fui fazer a respiração, não deu certo. Mas assim, né, tudo que a gente quer aprender de habilidades, a gente treina fora de um momento estressor, né? A gente não aprende a dirigir na estrada 100 por hora na chuva. A gente aprende no arranca e pare para a gente ficar craque e depois a gente poder usar. Então, é importante a gente ensinar isso para o paciente. Coloca dentro da tua prática diária alguma técnica de manejo de estresse para tu treinar fora de momentos de pico de estresse. Então, antes de dormir, faz uma respiração, faz um relaxamento muscular. Outra coisa que ajuda muito é a gente fazer o que a gente chama do curtograma, tá? Então, eu sempre digo, a gente só muda aquilo que a gente conhece, né? A gente só trata aquilo que a gente diagnostica. Então, às vezes a pessoa vem, o que tu vai me dar de técnica para eu fazer? Vamos entender primeiro onde é que está o principal problema. Então, o curtograma nada mais é do que a gente fazer, anotar no celular mesmo a rotina do dia e o paciente identificar quais são as coisas que fazem bem e quais são as coisas que não fazem bem. Então, por exemplo, eu me dei conta que quando eu fico rolando o feed do Instagram, eu fico super irritada, eu fico triste, fico frustrada. E outro dia eu parei para ler um livro e me senti tão bem depois. Então, a gente faz o curtograma, a gente identifica e aí a gente coloca, então, como tarefa que a pessoa faça essas coisas que trazem gratificação. E elas são muito individuais. Tem gente que vai correr e se sente super bem, tem gente que já não acha que vale tanto a pena assim. Então, isso também são técnicas. Eu coloquei até um mapinha mental no próximo para a gente dar uma olhada, mas então, as principais. E aí, claro, né, a gente vai ter ali. Então, isso. Então, o que eu expliquei, mindfulness e meditação, fazer gradualmente. E aí, isso é uma coisa muito importante, tá? Em como que a gente coloca... Deixa eu só ver qual que é o anterior. Se tu conseguir subir. Esse aí. Então, assim, reconhecer, né? Planejar fazer as técnicas comportamentais, especialmente a atenção plena. E aí, o que é interessante, tá? Para aumentar a chance de o paciente fazer. Porque isso, às vezes, a gente faz na consulta, a gente orienta, então, tá, faz isso, faz aquilo, nos vemos daqui 2 meses, né? Quando a gente tem dia e hora para fazer as coisas, aumenta a chance de a gente fazer, né? Então, quando eu tenho uma consulta marcada, eu vou no médico. Agora, quando eu tenho um personal me esperando na academia, eu tenho mais chance de ir. Então, quando a gente vai sugerir uma técnica de manejo de estresse, é muito importante que a gente oriente isso para o paciente. Olha, quando que tu vai fazer e em qual horário? Então, eu vou tirar um pedaço da noite para treinar essa respiração. Eu vou fazer uma caminhada logo de manhã, que é o momento que eu me sinto melhor. Tá? Então, quando vocês forem orientar técnica de manejo de estresse, preferência iniciar por técnicas comportamentais, atenção plena, que pode ser colocada na rotina do dia a dia, respiração, relaxamento, gratificações, mas muito importante tentar isso, né? Fazer um planejamento para ir colocando isso de forma gradual. Sem esquecer, claro, de habilidades interpessoais, né? A Fernanda falou ali, a gente sabe que é um dos pilares da medicina do estilo de vida, a gente ter conexões saudáveis, então isso às vezes pode ser uma técnica também de manejo de estresse. Eu vou falar com uma amiga, vou sair para tomar um café com uma amiga, né? E aquela técnica que eu coloquei de imaginação guiada, às vezes as pessoas não estão muito acostumadas, mas nada mais é do que a pessoa pode criar, e aí cada um cria o seu, que a gente chama de lugar seguro, tá? Então, a gente tem um lugar, por exemplo, que te traga paz. Pode ser para uma pessoa a praia, para outra pessoa pode ser um campo, outra pode ser uma viagem, a casa da avó, enfim. E aí a pessoa pode criar isso fora de um momento de pico de estresse, e quando ela se sente mais estressada, ela pausa por um momento e se imagina indo para esse lugar. Isso também é capaz de reduzir os níveis de estresse. Show, muito obrigada. Fê, vamos lá. Existem suplementos capazes de aumentar a nossa longevidade? Já aproveito para fazer a pergunta de milhões. Se deixar algumas vitaminas, tá, como a B12, em níveis mais altos, traz algum benefício para a saúde? A Luciana vem com legenda, né? Vocês já sabem a resposta, né, gurias? Não, né? Não.
E acho que assim a gente tem que ser bem categórico, não deixar dúvida quanto a isso, né? Porque a gente está num momento social assim que acho que é um pouco do ser humano, né? O nosso cérebro primitivo ele pede coisas fáceis, né? Então eu quero um suplemento que vai me resolver todos os meus problemas, doutora, não precisa nem me explicar muito, me diz a dosagem, que horas eu tomo e deu. E não funciona assim, né? Só que isso é um campo vasto para quê? Para lucro. Então, é a questão da creatina, né? Que está hoje muito mais inflacionado o preço, todo mundo quer tomar, nem sabe para que serve, qual é a indicação, quais são os riscos. Então, assim, não existe um suplemento milagroso, né? A gente vem falando aqui de longevidade. Envelhecer bem é uma construção. E vocês viram que são as poupancinhas, são os nossos tijolinhos que a gente vai construindo ao longo de toda a vida. Isso a gente não compra em cápsulas, né? Não compra de forma de suplementação. E pensando assim em rede social, essa demanda, essa necessidade das pessoas quererem cada vez mais uma cápsula milagrosa, eu sou bem responsável, sabe, quando eu falo sobre isso nas redes sociais, porque as pessoas querem. O que a doutora está usando? E todo dia me manda essa mensagem. O que tu usa, doutora? Não, calma, eu não vou falar o que eu uso, eu não sei nem se eu uso alguma coisa, porque o que funciona para mim não funciona para ti, não funciona para ti, é diferente, né? Então, a suplementação, assim, ela precisa ser muito pensada, individualizada para cada paciente, principalmente para mim, que trabalho em geriatria, então, os idosos usam uma gama de medicação, polifarmácia, tem interferência, né? Interação medicamentosa. Então, para cada caso é um caso, né? A gente vai, para alguns pacientes, precisar de suplementos, para outros não. Isso vai levar em consideração a rotina, a alimentação, o estilo de vida, os exames, né? E não tem nenhum benefício, né? Especialmente a B12, assim, a gente manter níveis acima do recomendado, não há necessidade. Tem grupos específicos onde a gente vai dosar, vai avaliar, vai investigar e, se for necessário, suplementar. Mas essa moda de quanto mais alto, melhor, isso não é verdadeiro, né? Isso é uma pseudociência disseminada assim, bizarramente nas redes sociais e que não traz nenhum benefício para o paciente. Muitas vezes traz malefício, né? Às vezes as pessoas acham, porque a vitamina é natural, não vai fazer mal. Não, faz mal. E a gente vê o resultado no consultório de intoxicação vitamínica, né? Vitamina D, por exemplo, diariamente nos pacientes. Então, a gente tem que ter muita cautela e, mais do que diagnosticar adequadamente, prescrever adequadamente, a gente tem que ser essas pessoas que levantam a bandeira contra essa pseudociência, né? De onde, quanto mais, melhor. Não. Então, não existe um suplemento capaz de reverter o envelhecimento ou prolongar a vida, e níveis acima do ideal também não são recomendados. Vocês escutam muito isso da gente nas aulas da plataforma, né? Que a gente tem visto aí, todo mundo que está aqui, eu acho que pensa parecido com a gente, que a gente tem que aprender a ler artigo, tem que saber interpretar a evidência científica e tem que questionar de onde a gente está ouvindo as coisas. Uma das melhores aulas da plataforma, na minha opinião, agora como aluna, porque eu assisto todas as aulas da Luciana, agregam muito na minha prática, é a aula de B12. A aula de vitamina B12 ali, se vocês não assistiram, eu sugiro que assistam, porque eu achei que eu super sabia, eu assisti a aula e pensei, gente, preciso ler esse artigo, preciso estudar isso aqui. Então, tá muito boa a tua aula, tá, amiga? Obrigada, amiga. Aproveitem essas coisas na plataforma. Vida real. Aproveitem, assim. Porque assim, ó, a gente é muito obediente, tá? Então, vocês que pediram a aula de vitamina B12, eu fui lá e fiz. Então, vocês aproveitem o nosso grupo de WhatsApp, o fórum ali, e vão solicitando, porque tudo que vocês pedem estará no ar, tá? Vamos para a próxima, Alice. Para aí, gente, que eu tenho que voltar aqui. Alice, tu acredita que a prática... Já foi. Ela respondeu antes. Eu ia perguntar se o mindfulness e a meditação era acessível e viável para os nossos pacientes e como introduzir isso de uma forma realista. Somos ginecos e endócrinos, não esquece. E, né, outras GERES, outras especialidades, mas não somos psiquiatras. Acabei dando um spoiler, né, antes. Mas, sim, com certeza é possível, mas eu entendo que talvez as pessoas que não estão acostumadas não achem que é possível, né? Acho que a maioria, talvez, da plateia, assim, que não trabalha exatamente, né, com saúde mental, acha que isso é uma coisa que não é viável, né? Então, a prática da meditação em si, eu acho um pouco mais difícil, talvez, né? Porque requer a pessoa tolerar estar ali, né? Mas a de mindfulness é mais fácil. E o que eu sugiro? Tentem primeiro introduzir o mindfulness dentro da rotina que a pessoa já faz,
né? Então, fazer o mindfulness em movimento, por exemplo. E uma dica que eu acho muito fácil da gente orientar para os pacientes é assim: vamos tentar fazer sempre uma coisa de cada vez. Né? Hoje a gente está sempre fazendo duas coisas. Então, geralmente a gente está comendo e olhando o celular, ou a gente está nem assistindo série mais apenas, né? Meus pacientes dizem: eu não consigo assistir a série porque eu começo a me entediar e daí eu já vou para o celular, né? Então, ou até Ou o assiste próprio... na velocidade 1.5 ou 2.0 também, né? É impressionante, né? Quer dizer, e claro que isso tem a explicação, a tal da dopamina, né? Somos a nação dopamina. Então, assim, tudo aquilo que gera dopamina no nosso sistema de recompensa diz para o nosso cérebro: eu quero mais, né? E aí causa dependência. Então, seja a cocaína, seja a comida, seja a tela, seja o jogo, né? E quanto mais curto, mais rápido é esse pico de dopamina, e aquilo que é mais rápido, mais intenso, causa mais dependência. Por isso que hoje a gente vê séries de 20 minutos e não mais de 50, um filme de 2 horas. Por isso que as crianças querem toda hora trocar a música, né? Então, uma orientação prática é começar a fazer essa pessoa fazer uma coisa de cada vez. Então, às vezes, vai vir o automático, o paciente ele vai chegar no carro e, às vezes, ele diz: não, vou aproveitar o carro para responder mensagens. Não, tu vai dirigir. Né? Aí, depois, então eu vou aproveitar enquanto eu boto aquela aula para ir fazendo a unha. Não, ou tu vai ver a aula, ou tu vai fazer a unha. Tá? Então, isso é uma forma de... Várias pessoas riram assim, né? Porque dizem: não, mas é otimização de tempo. Não, tá? Isso explica por que mais de 90% dos pacientes chegam no consultório psiquiátrico dizendo que tem dificuldade de atenção, e a prevalência de TDAH ela é 5%. Então, assim, alguma coisa está errada, né? Então, o nosso cérebro ele funciona muito como um cérebro primitivo. Eu gosto muito de a gente lembrar disso. E ele não foi feito para ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, apesar disso dar, né, um prazer imediato. Então, acho que isso é a orientação. Além de explicar para a pessoa a diferença de mindfulness, o que é, tentem colocar naquilo que o indivíduo já faz. Né? Só que, ao invés de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele vai começar a treinar a fazer diferente. E aí, uma outra sugestão: sempre é bom a gente pedir para a pessoa anotar como ela se sente antes e depois de fazer dessa forma. Por quê? Porque a nossa mente ela sempre vai tender a seguir aquilo que já é conhecido. Então, nosso cérebro, estou caminhando na floresta, eu tenho um caminho, eu vou seguir aquela trilha. Não vou parar para pensar se tem outra melhor, eu vou no que eu já conheço. Então, às vezes, quando a gente está treinando algo novo, a gente precisa se forçar a que a pessoa olhe se aquilo ali fez um efeito positivo ou não. Então, eu costumo sugerir: vamos combinar essa semana que tu vai, pelo menos na janta, fazer uma coisa de cada vez. Tu vai só jantar, sem TV e celular. Aí eu quero que tu anote como é que tu te sentiu antes, como é que tu te sentiu depois. Combinado? A pessoa vem na próxima consulta, geralmente percebe: nossa, né, antes eu estava preocupado, pensando em várias coisas, depois eu me senti melhor. E aí isso motiva que ela continue fazendo a prática. Perfeito. E eu indico, gurias, às vezes, quando os pacientes, né, pedem, um aplicativo que chama Calm, C-A-L-M. Não sei se vocês conhecem. Tem várias coisinhas legais, além de meditação. Ele tem até historinha para dormir. Não, pior é que eu ouço, eu acho tribom. Então, é um programinha. Eles ganharam por vários anos assim o melhor aplicativo de meditação. Então, eles realmente têm bastante coisa. E agora já tem tradução para o português também, que antes não tinha. Fê, vamos lá. Existem exames clínicos ou laboratoriais que são capazes de identificar um envelhecimento biológico mais precoce? Ai, gurias, ouçam essa, porque o que esse paciente vem agora? Vem com aqueles exames dizendo que ele tem idade biológica de 70 e cronológica de 30. Ele diz: ai, fiquei apavorada, doutora. O que eu respondo? Mais uma frase para o ano que vem. Viram só o que a gente passa no consultório, né, gurias? Essa parte de longevidade, assim, eu acho que é um dos campos mais promissores, tá? Tem muita pesquisa legal, assim, sobre epigenética, sobre marcadores de envelhecimento. A maioria desses estudos são em modelos animais, ok? Então, a gente não pode extrapolar isso para os nossos pacientes ainda. Só que, obviamente, a indústria já está fazendo esses exames e vendendo, né? E a gente viu ali naquela imagem, né? O envelhecimento ele é um modelo muito heterogêneo, né? Então, assim, o que adianta eu saber que esse paciente tem uma idade biológica X, Y, Z? O que eu vou fazer com essa informação? Então, quando a gente pede um exame para um paciente nosso, a gente tem que saber o que a gente vai fazer para modificar, interferir na vida desse paciente. Então, não tem uma padronização, por mais que já sejam vendidos esses testes, né, para avaliar a idade biológica, eles não têm nenhuma padronização. Então, a gente não deveria indicar para nenhum dos nossos pacientes, por enquanto. Até porque a gente sabe que, assim,
todas as intervenções que a gente vai orientar em relação ao estilo de vida, à longevidade, elas vão ser baseadas naquele paciente, mas não vão levar em consideração esses marcadores. Talvez um marcador fácil da gente aplicar, que não é vendido, não é um teste, mas é algo que a gente, como médicos, pode fazer no nosso consultório e que prediz muita coisa sobre envelhecimento e que deveria fazer parte do exame físico, né, de quem atende idosos, seria a velocidade de marcha. Tá? É um teste funcional que é o maior preditor de longevidade e de desfechos negativos, como mortalidade, institucionalização, quedas. Tá? O que é isso? É super simples, assim, gurias. É tu pedir para o paciente levantar da cadeira, caminhar 4 metros e tu vai cronometrar. Se essa paciente ela começa a ter um declínio, isto é, começa a caminhar de forma mais lenta, então, as ginecos, né, que acompanham as mulheres assim ao longo de uma vida inteira, pô, tu vê que essa mulher está envelhecendo, ela tem algum sinal ali de fragilidade, tu faz o teste de marcha, 1 ano. Está caminhando 1 metro por segundo. No outro ano, tu faz novamente esse teste, deu 0,8. Isso precisa acender uma lâmpada vermelha de que essa mulher está num processo de fragilização. Né? E a gente não precisa esperar que isso aconteça aos 80, 90, 100 anos. Muitas vezes isso vem a um marcador fino que vem precocemente. Então, talvez o marcador funcional mais importante, muito fácil da gente aplicar, seja a velocidade de marcha. Se vocês quiserem dar um up, né, ter no consultório um dinamômetro, avaliar a força de preensão palmar, é algo fácil também, que tem uma boa relação com força muscular, com o risco de sarcopenia. Né? Então, seriam essas 2 dicas funcionais que eu daria para a nossa prática diária. Agora, esses exames que avaliam cronologia, qual é o tamanho do telômero, metilação do DNA, legal para pesquisas, para a gente aprender sobre o envelhecimento, muito legal, muito interessante. É um campo que vai crescer muito nos próximos anos. Mas, até o momento, não há nenhuma indicação para a nossa prática médica diária, a solicitação, a interpretação e o que faremos com essas informações. Já tem um convite para a Fê. Aula para a plataforma. O que o geriatra gostaria que as outras especialidades soubessem e utilizassem nos seus consultórios? É isso aí. Tu vai fazer, né? Tá. Ao vivo, né, coitada? É porque ela se comprometeu ao vivo, agora ela não tem mais escolha. A gente coloca tempo, tá? Agora eu vou fazer a última pergunta para a Alice, que eu acho que essa aqui, para nós, realmente, gurias. Quem aqui já viveu um burnout? Vão levantando a mão, né? Vocês estão com vergonha, levantem. É bastante eu gente, aqui, né? Não, eu também. Então, assim, eu acho que nós somos profissionais de alto risco, né, para burnout. A gente cuida muito dos outros, mas se descuida muito da gente. E eu gostaria de saber, Alice, então, sobre burnout em profissionais de saúde, o que a gente pode prevenir, o que a gente pode fazer para prevenir que isso ocorra conosco? Uma ótima pergunta, né? Bom, poderíamos ficar aqui muito tempo falando, né? Dava, acho que uma sessão de terapia, mas tentando tornar um pouquinho mais objetivo. Então, o primeiro passo é saber reconhecer, né? Então, o burnout, ele não é considerado um transtorno mental. Na realidade, se a gente for ver no DSM, ele não está ali descrito. Ele é um transtorno ocupacional, né? Que a gente vê ali na CID. Então, saber identificar. Geralmente, a gente tem 3 domínios principais, que é aquela sensação de exaustão emocional. Muitas vezes aquela sensação também de distanciamento, então é como se algumas pessoas referem como desrealização, parece que eu estou em outro plano, despersonalização, meio que não se reconhece em si mesmo, ou às vezes um distanciamento do seu trabalho, então parece que o trabalho não me interessa mais, não me toca mesmo da mesma forma que antes, né? E a terceira dimensão geralmente é a sensação de baixa eficácia, não sou bom no que eu faço, é aquela coisa do tipo a síndrome do impostor, né, que as pessoas falam, meu trabalho está sendo ruim, e depois, de fato, com um tempo de sofrimento, a gente pode, claramente, ter também uma queda da produtividade. Então, o primeiro passo, claro, reconhecer quando a gente tem algum desses sinais de alerta, né? Existem outros sintomas que podem acompanhar e que se sobrepõem muito a sintomas depressivos, né? Então, baixa energia, humor triste, um sono não reparador. Podem existir até sintomas ansiosos, né? Palpitações, aperto no peito. E muito relacionado ao trabalho. Então, da mesma forma que ele nasce muito, digamos assim, no trabalho, a gente já tem estudos que avaliam as intervenções no burnout e o que tem mais peso para a mudança de desfecho são mudanças organizacionais mesmo. Tá? Então, é a gente fazer mudanças no nosso processo de trabalho.
Infelizmente, muitas vezes vem, né, no consultório psiquiátrico assim, um paciente que diz: nossa, eu tô sobrecarregado, quer usar alguma medicação, e tu vai ver a pessoa, ela trabalha 12 horas por dia, todos os dias, e ela não tem nenhum tipo de gratificação, né? E a gente não vai medicar isso, porque a gente tem que entender que também um sintoma é o cérebro mostrando: olha, isso não está legal. Né? Então, a gente precisa, a nossa mente ela precisa de um equilíbrio entre obrigações e gratificações. Tá? Então, somos seres humanos, temos limites. Né? Na verdade, tudo tem limite, até o celular a gente carrega a bateria. Né? Então, a gente precisa orientar as pessoas de que a gente precisa colocar tempo de trabalho, um limite. A gente precisa também aprender a delegar. Acho que isso é, muitas vezes, uma dificuldade. Né? Nós, médicas, muitas vezes temos esse perfil mais obsessivo e ele nos traz coisas boas, porque a gente performa, muitas vezes, melhor, né? Por fazer mais e por dar conta, mas a gente tem que aprender a delegar. A gente usa muito, não sei se vocês conhecem a matriz de Eisenhower, que a gente usa para dividir as tarefas. Né? Então, assim, algumas pessoas conhecem, a gente... Ela me mostrou isso. Foi bem transformador. Foi um momento de mudança de vida. Eu botei algumas coisas ali, estou falando das estratégias laborais. O que seria essa matriz? Né? Como se a gente tivesse um quadrante, 4 quadrantes, a gente tem que entender que nem tudo é importante e nem tudo é urgente. Né? A ansiedade, a nossa vontade de dar conta, achar que tudo é para ontem e tudo é importantíssimo. Então, a gente, basicamente, vai dividir assim, né, o que são coisas muito urgentes e muito importantes, que são as coisas que eu vou fazer. O que são coisas que são muito importantes, mas não são urgentes. Por exemplo, eu tenho uma aula para preparar, para dar daqui 2 meses, então eu vou anotar para fazer isso depois. O que é aquilo que não é nem urgente, nem importante, então não tem por que eu pensar sobre isso agora. Eu estou pensando que um dia eu quero conhecer, sei lá, né, um país X, e algum dia eu quero ir, não preciso planejar isso agora. E o que é urgente, mas não é tão importante, que às vezes eu posso delegar para alguma outra pessoa me ajudar. Tá? Então, organizar processos de trabalho. Outra coisa muito importante, pausas. Tá? Então, a gente sabe que, para a nossa saúde mental, é melhor a gente ter pausas menores e mais frequentes do que a gente fazer aquelas pessoas fazem assim, né? Morre de segunda a sexta-feira, acorda na segunda, sonhando para chegar à sexta, aí hiberna no final de semana, tentando se recuperar, e aí no domingo tem aquela depressão de domingo, porque a segunda vai voltar. Né? E aí está sempre reclamando que o tempo passa rápido, mas está na segunda querendo chegar na sexta, no fim de semana querendo chegar nas férias, né? Nas férias querendo chegar no fim do ano. Então, assim, isso a gente precisa orientar, precisamos fazer pausas. Tá? Além disso, claro que estratégias de gratificação, então não só pausar, mas ter gratificações ao longo do dia. Nem todas as pessoas vão ter gratificação na atividade física, por exemplo. Né? Então, às vezes, a pessoa me diz assim, mas eu vou para a academia, eu odeio ir para a academia. Não, tá, vamos pensar uma coisa que tu realmente goste, tá? E que não seja comida, né? Porque daí, muitas vezes, sentar e comer um chocolate. Então, assim, a gente tem que aprender o que são coisas que nos fazem bem. Tá? Porque, às vezes, as pessoas só buscam gratificação em ter sucesso no trabalho ou comer alguma coisa gostosa. Né? Então, a gente tem que aprender. Vai ser um livro diferente, vai ser planejar uma viagem, vai ser uma música, vai ser um passeio. Tu tem algum hobby, tu faz aula de cerâmica, tu gosta de montar quebra-cabeça. A gente tem que aprender, então, investigar isso e colocar isso na rotina. Tá? E aí é muito importante a persistência, né? Eu sempre digo, mais importante do que a gente tentar fazer tudo rápido é a gente manter a constância. Então a gente começa a fazer essas mudanças, né? E tenta manter essas mudanças, tá? Eu tenho, mas aí talvez uma coisa meio pessoal, assim, né? Pensando como médicas, eu vejo muitos colegas dizendo: nossa, a gente trabalha muito, a gente trabalha muito. Eu acho que a gente, às vezes, inverte um pouco assim, os valores. Eu acho que, às vezes, a gente tenta dar conta de tudo que nos dão e, de fato, dentro da nossa profissão, se a gente quiser trabalhar mais, provavelmente a gente vai ter mais. Né? Sempre tem mais paciente, tem mais plantão, tem mais clínica. Então, eu, Alice, pessoalmente, eu faço muito o inverso. Né? Eu penso o quanto eu preciso de dinheiro para viver bem e, então, quanto eu preciso trabalhar por isso. Né? Então, tem dias da semana que não trabalho, pauso, e as pessoas dizem: nossa, você não trabalha muito, todo mundo reclamando, né, que os profissionais trabalham muito. Só acho que, às vezes, é isso também. Botar a pessoa para pensar, tu precisa trabalhar tanto ou tu está num automático fazendo isso e talvez não fosse necessário. Né? Às vezes, a gente precisa parar para pensar. Tá? Então, acho que essas coisas que eu coloquei ali, eu destaquei os pilares do estilo de vida que a gente está todo mundo aqui falando, então não vou repetir, né? E as gratificações, que são muito importantes.
Também vai dar uma aula para gente. Depois eu quero falar contigo. Nada. E eu quero dar uma outra dica para vocês, que essa eu sei que vocês já sabem, mas eu quero fazer um pedido para vocês participarem. A gente tem dentro da plataforma o nosso módulozinho de como eu faço e o de gestão. O de gestão, a gente compartilha várias dicas para tentar organizar a nossa vida para poder ter mais esses tempos de pausa e trabalhar o aprender a dizer não. Várias vezes a gente pergunta ali como é que vocês fazem. Eu quero muito que a gente compartilhe experiências, porque eu e a Lu, a gente compartilha as nossas experiências lá para vocês ouvirem. Eu sei que vocês gostam, porque vocês comentam, vocês mandam feedbacks. Se vocês fazem de alguma forma diferente, comentem lá, porque o ideal da plataforma, a ideia da plataforma, também é essa troca de experiência, tá? Então, participem.